Senhores, vamos lá. Cara, muito prazer, uma felicidade muito grande, uma responsabilidade estar com vocês aqui nesse sábado. O que a gente vai fazer hoje? Qual que é a nossa ideia com esse bootcamp? A gente vai apresentar para vocês uma solução de automação que é um pouco reduzida o que seria uma solução numa empresa, tá? Mas a gente tentou juntar o máximo de componentes possíveis para ter tanto a parte do sistema da verdade, uma abertura de ticket, disparando a automação, ter um orquestrador, ter o monitoramento, tudo integrado. A gente vai mostrar para vocês desde como chega a abertura de um projeto, tá? Como que passa pelo time de arquitetura, vai para o time de design, que faz toda a transformação dos requirements do business para os requirements técnicos. Depois a gente vai mostrar a automação para um dos cenários que a gente desenhou. Depois a gente entra com mais detalhes, quebrando cada um dos componentes que estão sendo apresentados. Beleza? Juliano, Sim, eu acho que dá para... Tá, então... The stage is yours, cara. Excelente. Então, galera, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Rapidinho, só para quem não conhece a gente, quem está aqui pela primeira vez, que nunca teve contato com a gente, acabou recebendo, basicamente, spam nosso pela internet, mas que é da área de redes, tá? Basicamente, quem sou eu, o Pedro? O meu nome é Juliano Schmitz, eu tenho, na verdade, 12 anos já de experiência na área de telecomunicações, tenho algumas certificações. Eu sou CCIE, Router Switching, né, hoje mais conhecido como Enterprise, e eu sou CCDE também, desde o ano passado. Eu já mentorei mais de 10 pessoas a conseguir chegar no CCIE deles também, eu sei que alguns de vocês me conhecem por causa disso. E eu também sou mentor de carreira internacional, tá? E hoje eu sou Network Designer, isso aí vai mudar logo, ano que vem aí, mas hoje eu sou Network Designer do quinto maior banco da Europa, o maior banco da Holanda, tá? Que é o ING International Netherlands Group. E eu já morei tanto no Brasil, como todos vocês, obviamente, eu sou brasileiro, né? Passei pela Polônia e hoje eu resido na Holanda. Hoje eu tenho minha casa aqui, vivo aqui já fazem 2 anos e meio, tá? Eu trabalhei para algumas empresas no Brasil aí, como a Dell, a Unimed, a ABI e a Lynx também, tá? Como terceiro, trabalhava para uma consultoria, mas trabalhei com esses clientes aí. Aí nós temos esse mito aqui, o Chai Suede, o Pedro Damasceno, um cara com 7 anos de experiência que cresceu bem rápido na carreira dele. Ele é especialista em redes latency networks. Ele teve o CCNP Collaboration, CCNP Enterprise. Hoje ele é mentor também de carreira internacional. E ele é, cara, nada demais, tá? Ele é só lead network automation da Bolsa de Valores na Alemanha, tá? E ele começou a carreira dele na Hungria, no Brasil, obviamente, depois passou para a Hungria e depois foi para a Alemanha. O Pedro, a expatriação dele é bem legal, porque ele acabou indo para uma posição que eu tinha passado, acabei indicando ele porque eu já tinha aceitado outra posição, e o Pedro acabou iniciando a carreira dele pela Hungria, lá pela British Telecom, que é conhecido de muitos de vocês aí, tá? Então vamos lá, o que é o cronograma do dia? O que a gente vai estar vendo hoje, tá? A gente vai apresentar para vocês o stack de ferramentas que a gente vai estar utilizando, principais pelo menos, tá? A gente vai fazer um high level do projeto também, porque eu acho isso interessante. Geralmente, quando começa esse tipo de bootcamp, as pessoas vão lá e jogam todo o conteúdo em cima de vocês de uma vez só, e às vezes um pouco sem contexto, tá? O que a gente decidiu fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que um projeto desse chega, do business para o time de arquitetura e gerência, como que ele chega para o time de design, ali, o time de engenheiros, depois como que acontece a parte de implementação, operação e optimize ali, né? Seguindo um framework ali, que muitos de vocês conhecem como framework, por exemplo, o ITIL, né? O Agile, a gente vai estar utilizando aqui, ou Scrum, doesn't matter, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que um projeto desse chega, e aí vocês terem um pouco mais de contexto das coisas que a gente vai estar levando em consideração para esse nosso bootcamp hoje aqui. Óbvio, a gente vai focar mais na parte do que vai ser automatizado, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Talvez para muitos de vocês isso é claro, para alguns não é, tá? A gente vai passar também pela parte low level, que é importante para vocês entenderem qual é o escopo de automação que a gente vai estar trazendo para vocês. A gente vai iniciar o bootcamp e no final a gente tem uma surpresa de Natal aí para quem ficar aí até o final, inclusive para os alunos, tá? Então vamos lá. Segue, Pedrão. Tá, bom, senhores, a gente vai apresentar aqui só todas as tecnologias que fazem parte desse bootcamp do Stack. Eu gostaria de dizer, não se apeguem à justificativa dessas tecnologias, foram muito no contexto de, são tecnologias utilizadas no mercado, a gente tentou englobar o máximo possível, tá? Então a gente está utilizando o Ansible, que até faz parte do nosso último curso que foi liberado, como uma ferramenta que vai executar todas as configurações no nosso sistema, poderia ser outra, tá? Foi por questões de... foi o último curso desenvolvido, então a gente trouxe ela para cá. O nosso sistema da verdade segue igual no último bootcamp, o Netbox. Nós criamos o FastAPI para ser o componente do nosso orquestrador, tá? Nós estamos utilizando aqui também o GitLab como o nosso sistema que vai fazer o CI/CD, e está tudo rodando embaixo de Docker, tá? Todos esses sistemas são instâncias de Docker, e a gente está utilizando aqui, a gente trouxe uma ferramenta de abertura de chamados, qualquer, tá? Essa daqui se chama Frappé, e é a que a gente vai utilizar durante esse bootcamp para coordenar, dar o trigger nas nossas automações. Além disso, a gente também está integrando nesse bootcamp com a parte de monitoramento. Então, nós estamos utilizando o Grafana para apresentação dos dados, a visualização dos dashboards. Estamos utilizando o Prometheus como banco de dados, para a gente ter todas as métricas que estão vindo dos nossos dispositivos via telemetria. E a gente colocou aqui no ecossistema de logging, tanto o Grafana Lock e o Logstash. Tá? O Logstash seria o nosso servidor que recebe os logs, transforma e manda como se fosse para um banco de dados, que é o Lock, que ele agrega todos esses logs e está integrado com o Grafana. GraphQL, uma linguagem que a gente está utilizando ele no contexto do
Netbox, tá, que é o nosso sistema da verdade, nós fazemos as queries via GraphQL para esse sistema, para ter no nosso sistema de monitoramento. Então, essas são as tecnologias que estão sendo utilizadas e a gente vai apresentar um pouco mais quando estiver trazendo a topologia e onde que elas entram. Importante, né? Até para antes de a gente começar ali, Pedro. A gente está usando, por exemplo, o Frappé como uma ferramenta de abertura de ticket, né? Mas o André comentou que usa o Gira, né? Provavelmente alguns de vocês usam um certo sinal. Então, não se apegue aos detalhes das ferramentas. As ferramentas que vocês utilizam para abertura de chamado, ou as ferramentas que vocês usam para coleta de log, ou até mesmo de dashboards, de gráficos de vocês, isso tudo pode ser adequado de acordo com as necessidades do negócio, da empresa onde vocês trabalham, né? Cada empresa tem as suas ferramentas. Também a gente está usando o Ansible aqui pelo fato de ter sido o conteúdo do nosso último curso lançado, mas isso não impede que vocês pudessem utilizar outras ferramentas de acordo com as necessidades de vocês, tá? Acho que isso é um ponto importante. Vou avançar aqui, então. Tá, vamos lá. Só para entender aqui. Quais de vocês não trabalham na operação, trabalham só na área de projeto? Vocês conseguem colocar no chat para mim, só para eu ter uma ideia de mais ou menos o número? Ou levanta a mão, reação, não tem problema. Legal. Beleza, tem uma galerinha aí. Tem uma galerinha, legal. Top. Então tá, tá com projetos também, legal. Então, para vocês isso aqui talvez seja um pouco mais claro, mas talvez para a grande maioria que está aqui, fica um pouco confuso às vezes a gente entender como é que um projeto ele chega, porque quando a gente está na operação, geralmente a gente toca a parte de operação e a parte de monitoramento ou melhoria, né? A gente valida, a gente acaba fazendo de acordo com o framework de projeto, a gente acaba fazendo o operation e o optimize, tá? Mas como é que geralmente um projeto desse ele chega para o time técnico, né, de design, e aí acaba chegando no time de implementação, no time de operação? O negócio geralmente ele vai acabar te apresentando desafios operacionais e visão de crescimento ali, quais são as metas de alto nível, análise de lacuna, e eles vão fazer uma apresentação geralmente para o time de arquitetura e o time de gerência, tá? Com esse time de gerência e arquitetura, assim, aware, né, entendendo qual é a visão e quais os desafios do negócio, eles acabam pegando esses requisitos do negócio e eles precisam transformar esses requisitos do negócio em requisitos funcionais que acabam virando requisitos técnicos, que para nós, que somos muitas vezes o time de engenharia que vai fazer a implementação e vai cuidar da operação, é muito mais claro para a gente no que a gente tem que focar, tá? E aí, obviamente, o time técnico vai pegar esses requisitos dos técnicos e vai transformar numa visão detalhada, um plano de implementação do projeto, tá? Que é o que a gente conhece muitas vezes como low-level design e high-level design, que são etapas dessa parte de design. Depois a gente tem a parte de implementação, a gente vai implementar as tecnologias propostas, as tecnologias que a gente incluiu no nosso design, tá? E a gente vai entregar tudo isso junto com documentação e vários artefatos para o time de operação, que geralmente é onde a gente começa, né? A maioria de nós começa no time de operação, que é onde a gente assume o papel de manter aquele ambiente rodando e executando tudo que é necessário para que aquele ambiente ele funcione e entregue o devido valor para a empresa, tá? E junto com o time de operação, muitas vezes, ele é o mesmo time que acaba fazendo a parte de monitoramento e melhoria contínua. Por quê? Porque é um time de operação que tem muitas vezes visão da questão de quantidade de logs, questão de quantidade de tráfego, e tudo isso também são informações importantes que muitas vezes a empresa de pequeno porte não leva em consideração, mas quando a gente começa a ter empresas de grande, de hyperscales ou empresas de médio, grande porte, é importante a gente ter todos os artefatos de monitoramento, de saber de quanto de largura de banda a gente tem, se a gente está over subscription, se a gente não está, porque isso aqui são informações que a gente vai precisar lá na frente quando a gente for fazer um lifecycle management, que é basicamente, muitas vezes, fazer a troca dos equipamentos apenas, tá? Ou às vezes até fazer uma troca inteira da solução, né? Trocar totalmente aquele ambiente ali, fazer um replacement inteiro dele, tá? Isso aqui, como vocês estão vendo de uma forma simples, tá? É como se fosse um framework. Muitos de vocês, como eu falei, conhecem Agile, o Scrum. Aqui nesse exemplo, aqui, geralmente aqui no ING a gente trabalha bastante com o Scrum e Agile, e na parte de infraestrutura a gente acaba trazendo para a gente a parte do que a gente chama na Cisco de PIDIO, tá? Que é o Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize, tá? Então, basicamente isso aqui é um frameworkzinho, só para vocês entenderem, para quem é mais operação, como é que isso aqui chega para a gente, tá? Beleza, e aí eu falei para vocês do business case, o que a empresa, o que o business acaba trazendo para a gente, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, obviamente modificado, de como é que isso chegaria para a gente, e vocês são do time de arquitetura, vocês são do time de gerência, vocês estão numa meet com um negócio, o negócio está apresentando todos os desafios, estratégias, metas em alto nível, o que eles estão buscando, tá? E aí, nesse exemplo aqui, a Alternet Ops, né, o business board da Alternet Ops, informou a gente que eles estão querendo prestar novos serviços para os clientes e expor aplicações para esses clientes terem acesso. E essas aplicações elas têm que estar disponíveis o tempo inteiro para os clientes, tá? Isso vai demandar muito mais da infraestrutura, a infraestrutura vai precisar lidar com essa alta quantidade de tráfego, que eles estão prevendo que vai ser 3 vezes maior do que a quantidade de tráfego atual que existe na borda da empresa. E isso significa, então, que a nossa infraestrutura vai ter que ser acessível, resiliente, confiável, e que a gente precisa também dar continuidade no negócio em qualquer situação, tá? Seja um problema de hardware, seja um problema lógico, a gente tem que conseguir dar continuidade no negócio e manter essas aplicações disponíveis para o cliente. Se vocês derem uma olhada nas nuances disso aqui, vocês vão entender de onde mais ou menos que isso aqui veio, tá? Óbvio que eu não posso usar o nome da empresa real disso aqui, tá? Mas se vocês prestarem um pouco de atenção, vocês vão ver que esse tipo de empresa, geralmente, que tem esse tipo de cenário onde ela tem que estar disponível o tempo inteiro, são poucas empresas que precisam ter isso, tá? Por exemplo, saúde, finance, etc, tá? Beleza. E aí o time de arquitetura precisou fazer o quê, né? Ele precisou fazer um resumo, ele precisou contextualizar e tentar tirar, fazer um suco de toda essa informação que o business trouxe para ele e precisa criar os business requirements, que basicamente aqui são continuidade no negócio, eficiência de custos, elasticidade e eficiência operacional. Esses aqui são os nossos business requirements. Beleza? So far, so good? Clear? Beleza, agora lembre-se que eu comentei com vocês.
A gente precisa transformar requisitos do negócio em requisitos técnicos e funcionais, tá? Porque se eu for com isso aqui só para o time de engenharia ou time técnico, para eles isso aqui não vai dizer muita coisa, tá? Aí o que acontece? Uma das etapas dentro da parte de high level, dentro do design, tá? A gente precisa pegar os requisitos do negócio e transformar eles em requisitos técnicos e funcionais. Existem várias etapas num projeto, várias etapas na parte de design que a gente precisa passar por elas para conseguir fazer essa pavimentação, pegar esse diamante bruto, né, e transformar ele realmente num diamante, em algo apalpável, em algo de valor, tá? E óbvio que eu não consigo cobrir tudo isso aqui, mas qual é que é a ideia aqui, só para vocês entenderem, tá? Depois eu até posso, se vocês tiverem curiosidade, eu posso até dar alguns documentos ou livros para vocês lerem aqui, referente a essa parte, tá? A gente pegou aqueles requisitos do negócio aqui, continuidade do negócio, eficiência de custo, elasticidade, eficiência operacional, e a gente vai passar por uma coisa aqui que eu gosto de chamar de Network Design's Principal Filter, que basicamente é, a gente vai filtrar esses requisitos do negócio e vai transformar eles em requisitos técnicos e funcionais, tá? E aqui o que a gente faz? A gente vai passar pelo grande filtro de princípios de design, tá bom? Então, basicamente, nesse filtro, o que a gente leva em consideração? Confiabilidade e resiliência. Tem que ser confiável e resiliente. Modularidade. Confiável e gerencialmente escalável. Falhas isoladas e simplicidade. Por que eu digo isso para vocês? Não adianta eu ter um grande ambiente onde uma pequena falha no meu ambiente vai me causar grandes problemas e vai me causar disponibilidade. Isso é inaceitável, dependendo do tamanho da empresa, tá? Mas mesmo assim, por mais que a rede seja grande e complexa, eu preciso que ela seja simples. Imagina o seguinte, eu gosto de dizer isso para os clientes aqui, tá? Quando eu digo clientes, são meus clientes internos dentro da parte de finance, tá? Dentro do banco, tá? Eu sou responsável por construir estradas, highways, né? Eu estou construindo várias estradas. Eu gosto de dar um exemplo muito legal para eles aqui, que é o seguinte: a gente tem várias estradas aqui na volta de Amsterdã, que são a A4, A6, A5. Construir a A4, eu preciso levar em consideração que se acontecer alguma coisa com a A4, a A6 ela vai ter capacidade suficiente para suprir todo o movimento de tráfego que eu vou ter da A4 que eu vou ter que migrar para a A6, e vice-versa. Eu tenho a A5, que é um backup da A4. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente cria um design, quando a gente vai implementar um design de rede, a gente está basicamente construindo estradas, e a gente precisa fazer com que essas estradas sejam resilientes, sejam confiáveis e que elas tenham uma certa escalabilidade, caso a gente precise, tanto que ela expanda ou que ela se comprima, tá? A quantidade de tráfego em cima dela, tá? De novo, entra a questão de flexibilidade. Por que é importante flexibilidade? Porque em alguns momentos, talvez, seja interessante para mim eu conseguir fazer com que a minha topologia ela cresça e que ela diminua. Então, por exemplo, antigamente a gente via muito, e dependendo da empresa a gente ainda vê muito, a questão de topologia hierárquica, né? Core, distribuição e acesso, ou core, distribuição colapsada. Mas dependendo do ambiente que vocês têm, a gente já começa a ver que já não é mais tão vantajoso continuar com esse tipo de topologia, a gente acaba tendo que ir para uma topologia cross, por exemplo, que basicamente é para uma topologia spine leaf, porque eu consigo colocar leafs novos e eu não estou crescendo dessa forma, eu estou crescendo lateralmente. Então é mais fácil eu colocar novos devices, eu expandir meu ambiente ou comprimir ele, tá? Ele é mais flexível para esse tipo de expansão ou diminuição de tamanho, tá? E approach de design holístico, outra coisa bem importante para vocês manterem, levarem em consideração, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós, como engenheiros de redes, a gente aprende sempre a visualizar as coisas como? De baixo para cima, certo? Tanto no modelo OS quanto no modelo TCP. Quando a gente fala de arquitetura pensando na parte de business, tá? A gente faz completamente o contrário. A gente pensa no que o que é um negócio, qual é o negócio que a gente vai suportar, quais são as aplicações de negócio que a gente vai suportar e o que a rede precisa ter para suportar tudo isso. Então, é uma visão holística, tá? De cima para baixo, não é de baixo para cima, tá? E é uma visão que a gente integra tudo. Não é, eu estou criando uma rede para trafegar X ou Y. Não, eu estou criando uma rede para suportar um negócio, tá? Essa é uma das coisas que eu acho que mais que são uma grande quebra de paradigma para quem é muito técnico, tá? Isso foi muito complicado para mim no início, eu fazer essa migração de linha de pensamento técnico para mais voltada para o negócio, tá? E a gente vai pegar todos esses requisitos agora do negócio e vai passar por esse filtro. E aí o resultado disso é basicamente o quê? Já começa a ficar um pouco mais claro para a gente que é técnico. Eu preciso de uma rede de serviços resilientes, tá? Que sejam de acordo com os estándares do mercado. Eu preciso que a rede ela possa ser virtualizada de uma forma sólida. Então, o que eu quero dizer? Eu virtualizo o que eu posso, mas eu não virtualizo tudo. Porque acho que vocês concordam comigo, né? Seria muito mais barato eu colocar um servidor, um ESXi lá, rodando um monte de VM Linux lá para ser meus roteadores. Isso é muito mais barato, né? Com IP tables, né? Beleza, ia ser muito mais barato, mas vocês concordam comigo que quando a gente começa a levar em consideração resiliência, escalabilidade, suporte, dentre várias outras coisas no nível técnico que não fazem o menor sentido, né? Seria dar um tiro no pé fazer isso. Então, eu virtualizo o que eu posso virtualizar. Os serviços que eu posso virtualizar, que eu posso usar Docker, que eu posso usar container, eu vou utilizar. Agora, não para tudo, tá? Design responsivo e adaptável. Lembre-se do que eu falei para vocês. A flexibilidade, a facilidade de colocar um device ou remover um device, eu não impactar o meu ambiente. Isso tudo são coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo essa tradução, tá? Dos nossos business requirements para technical functional requirements, tá? E aí, eficiência operacional, que isso é o que a gente vai estar focando hoje aqui, tá? Eficiência operacional se transforma aqui para a gente em automação para padronização de processos e serviços. Eu coloquei padronização aqui, mas vocês vão entender uma coisa durante esse bootcamp aqui, que é muito importante. Não é só sobre padronizar um processo. É sobre vocês tornarem o processo padronizado, escalável, se necessário, e seguro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente vai falar sobre isso lá na frente de novo, mas eu quero dar um exemplo para vocês. Imagine a seguinte situação aqui. Cada vez que vocês têm que executar alguma coisa no ambiente de vocês, dependendo do tamanho do ambiente, vocês precisam de uma change aprovada. Vocês precisam criar uma change. Vocês precisam aprovar a change.
Às vezes precisam criar uma coisa que a gente chama de runbook, que é um livro de configuração, que é um script que vocês vão executar. Muitas vezes, para executar isso, vocês ainda vão ter alguém junto com vocês, acompanhando vocês na execução. Vocês têm que fazer backup da configuração antes, vocês têm que fazer backup da configuração depois. Agora, isso são tudo etapas que vocês estão fazendo de forma manual, certo? Agora, quantas vezes já não aconteceu, principalmente em processos de abertura de chamado ou de incidente, em que vocês estão, cara, tendo pressão do negócio, ou pressão da gerência, ou pressão do que quer que seja, que alguma coisa não foi esquecida. Qual é, que é a ideia aqui? A ideia aqui é, se eu tenho alguma coisa que eu consigo padronizar e executar com automação, eu nunca vou esquecer de fazer backup antes, eu nunca vou esquecer de fazer backup depois, e se meus cenários estão mapeados, eu vou lá, eu seleciono o cenário que eu quero, tá aplicado o cenário, a automação vai pegar as configurações, vai me mostrar o que ela vai fazer, vai pedir para mim dar o ok, eu vou dar o ok e ela vai aplicar. Essa é a ideia. Não é, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Não, vocês têm que entender o seguinte, a vida do engenheiro de redes, daqui a alguns anos, vai ser mais ou menos o seguinte, vocês são a manutenção de scripting. É isso. Quem está na operação vai ser o cara que faz manutenção de scripting e vai tentar automatizar outros processos. E entendam o seguinte, o cenário de automação que a gente está trazendo para vocês aqui hoje, ele é um cenário desse tamanho, tá? A gente está só cuidando da automação da borda do nosso data center, que é onde é o nosso edge, que está conectando a gente com o mundo exterior, tá? Mas em ambientes grandes, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de onde eu estou aqui. Eu tenho um processo de automação fim a fim, desde a minha cloud privada, para expor uma aplicação, até o meu edge de data center, até a borda do meu data center. Então, o servidor, quando ele é criado lá para hostear a aplicação, ele é criado de forma automática, o IP é alocado de forma automática, as regras de firewall são criadas de forma automática, o roteamento é criado de forma automática, a propagação de prefixo é automático, a regra do firewall externo é automático, a criação dos VIPs do load balancer, que no caso aqui são F5, mas doesn't matter, é automático, tudo é automatizado. Então, isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de, dá para começar pequeno, dá para começar com foco, dá, mas a ideia é, quanto mais processos vocês conseguirem automatizar, imagine o seguinte, se vocês entenderam a complexidade de tudo que eu dei para vocês aqui agora na parte de automação, né? Agora tu imagina se tu tem um concorrente teu, que vocês dois têm a mesma ideia, eu quero lançar uma aplicação de empréstimos, por exemplo, tá? E vocês estão com a mesma ideia, e vocês sabem que vocês estão com a mesma ideia, só que o teu concorrente, ele consegue subir a aplicação em um dia. Só que tu, como tu depende de vários times diferentes, que tu tem várias etapas diferentes, conforme eu falei, cria máquina, com SCR, bota IP, regra de firewall, balanceamento, regra de firewall externo, propagação para a internet. Se vocês têm times diferentes, vocês não vão levar um dia para fazer isso. Provavelmente vocês vão levar uma semana para fazer isso. Agora, o grande X da questão é, qual é a empresa que vai sair na frente, vai conseguir testar essa nova aplicação e talvez captar mais clientes? A de vocês ou a do concorrente? Essa é a ideia. Vocês têm que fazer com que o negócio consiga acelerar de maneira mais performática que a concorrência, tá? É nisso que a gente tem que pensar quando a gente está automatizando e melhorando o processo, tá? Beleza, falei demais, desculpa. Vamos lá. Básico aqui, tá? De forma resumida agora. Transformamos os requisitos do negócio em requisitos técnicos e funcionais, tá? Beleza. Próxima etapa. Vamos falar um pouquinho agora de onde a gente vai estar focando. Eu já expliquei para vocês mais ou menos o que a gente está focando aqui, né? Conforme eu falei para vocês, o ambiente é muito grande. E eu preciso aplicar essas melhorias, eu preciso fazer esse lifecycle management, eu preciso começar em algum ponto. E aí, o ponto que foi decidido aqui, tanto com o time de engenharia quanto com o time de arquitetura, foi a gente focar na borda. Por que focar na borda? Porque a borda era um dos ambientes que estava com mais, que estava mais defasado, tá? Que estava com mais gaps para que basicamente poderia impactar essa entrega que o negócio está solicitando para a gente. Então, o que a gente fez? A gente focou no Edge. Essa etapa de decidir por onde a gente vai começar é uma etapa que está dentro da parte de design, tá? Do PID, quando a gente fala de framework de projeto. Tem várias coisas que vão te ajudar a decidir por onde tu vai começar. E para quem não está familiarizado com os termos, tá? Building block basicamente são blocos de construção. E a gente chama redes distintas, redes diferentes de blocos de construção. Então, por exemplo, a tua DMZ é um bloco de construção, o teu core é um bloco de construção, a tua cloud pública é um bloco de construção, a tua cloud privada é um bloco de construção. Então, todos esses blocos, eles se conectam para ele estar, muitas vezes, quando eles se completam e se conectam, eles são a tua rede completa, tá? Às vezes, tu tem um building block que está em outro país, então é um building block, é uma topologia de outro país que se conecta com a topologia que tu tem. Então, essa é uma das formas que a gente usa para se expressar, para chamar uma rede, a gente chama de building block, tá? E durante o nosso bootcamp, a gente está focando no Edge aqui, beleza? Clear? Pronto. Então, vamos lá. Como é que é o design do antes e como é que vai ficar o design depois? Qual é, que é o design atual que a gente tem no nosso Edge? Agora vocês vão entender por que a gente focou nele. Cara, de forma bem sucinta, nós estamos falando de 2 data centers, que não existe redundância física, e a redundância lógica aqui é basicamente quase nula também, em resultado a essa falta de redundância física, tá? Então, a gente tem um link de internet por DC, um roteador de internet por DC, e um firewall por DC, e toda a parte de monitoramento que a gente tem, ela é feita com SNMP, então é em tempo real. E a engenharia de tráfego que a gente tem aqui, ela é bem simplória, ela é bem pobre, tá? É basicamente, se eu perder o device, não tem muita engenharia de tráfego, eu vou ter que virar todo o tráfego para o outro lado, tá? E o impacto que isso causaria na continuidade do negócio seria muito alto. Então, o que a gente pensou? Beleza, já que esse aqui é o building block mais defasado que a gente tem, é o nosso Edge, e ele é muito importante devido a ser o ponto de entrada dos nossos clientes para acessar as aplicações, que a gente vai expor as aplicações por aqui dos clientes, então eles vão chegar para a internet, conectar na gente, a gente decidiu focar nessa parte aqui, tá? E aí, qual é que é a ideia aqui de como é que a gente quer que ele fique após esse nosso lifecycle management, tá?
a gente está colocando 2 roteadores por data center. Esses roteadores têm links com ISPs diferentes. Esses data centers, eles têm também o que a gente chama de intra-DC, que é a conexão entre os 2 roteadores locais, e inter-DC, entre os data centers, tá? A gente tem cluster de firewalls agora, e o que é interessante falar sobre essa parte física, tá? Basicamente aqui eu estou criando toda a minha redundância física em caso de desastre físico. Então, por exemplo, se eu perder um roteador, eu perco um roteador e perco um link de internet num data center, mas eu ainda tenho o roteador secundário e o link secundário. Se eu perder o firewall desse data center, é a mesma coisa. Como meu firewall é um cluster, eu estou perdendo uma caixa, mas eu ainda tenho esse firewall up e eu ainda consigo propagar os meus serviços por esse data center, mesmo fisicamente a gente tendo uma degradação. Mas logicamente a gente não está tendo, tá? Parte de engenharia de tráfego. Todos os cenários que a gente vai estar levantando aqui para implementar e ter automação para fazer com que esses cenários eles sejam executados de forma automática, esses cenários eles são cenários lógicos, tá? E, obviamente, isso é importante levantar para vocês também. Aqui no Bootcamp a gente está cobrindo 3 cenários de automação, tá? E esses são cenários basicamente, relativamente eles são bem simples, tá? Não existe grande rocket science aqui. Mas se você fosse num ambiente de verdade, vou dar um exemplo para vocês. Aqui onde eu trabalho, a gente tem em torno de 65 cenários de roteamento que podem ser executados via pipeline. 65. Só para a borda. Só para um determinado cenário de roteamento, tá? Devido à complexidade e o tamanho disso. Mas por que a gente não quis trazer muitos cenários? Porque o importante para vocês aqui não é a quantidade de cenários, é vocês entenderem o que é necessário vocês saberem antes de vocês começar a automatizar. Porque uma coisa vai ficar muito clara para vocês aqui. Não tem como vocês automatizar nada no ambiente de vocês se vocês não sabem como que o ambiente funciona, se vocês não sabem como que vocês fariam essa mesma operação manualmente. Então é importante vocês terem conhecimento e é importante vocês serem engenheiros de rede hands-on para vocês poderem trazer essa lógica manual de vocês para dentro do automation engine de vocês, tá? Para onde tudo vai ser executado automaticamente, tá? Então, o que a gente quer no final é ter toda essa redundância física e lógica, todos os cenários de desastre recovery de roteamento sendo feitos por automação, e a parte de monitoramento a gente quer que ela seja em tempo real também, utilizando telemetria, tá? Esse é o state of the art. Tá quase, eu juro pra vocês, tô quase acabando, tá? Lembra que eu falei pra vocês que na parte de design a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? E na parte de design a gente geralmente fala de topologia lógica, topologia física, modelo de equipamento, protocolo de roteamento, documentação, bill of materials, tem várias etapas dentro da parte de design, tá? O importante pro nosso bootcamp aqui é o quê? São cenários de roteamento detalhados, que a gente chama aqui fora, entre aspas, de patterns de conectividade, tá? Os flows operacionais, que é basicamente o que eu preciso fazer operacionalmente falando para eu executar um chamado e fazer uma mudança de roteamento. Lembra que eu falei para vocês que é importante entender como que o operacional funciona, como que isso é feito manualmente, e as tecnologias e ferramentas que a gente vai estar utilizando para automação. A gente está focando nessas 3 coisas para o nosso bootcamp, tá? Beleza, vamos lá. Cenário 1 que a gente vai estar cobrindo aqui, que vocês vão ver funcionando com a automação, tá? O cenário de egress é basicamente o seguinte. O cenário default de roteamento para a série de internet é o seguinte. Meu data center 1 e data center 2, eles estão utilizando IBGP aqui entre eles, tá? Isso aqui é um full internal BGP protocol, tá? E a gente tem as sessões EBGP para fora aqui, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que eu consigo dar um zoom. Consigo dar um zoom. Tá, mas só deixa eu fazer uma coisita aqui. Vamos lá. Importante. Por default, eu tenho um local preference nesse roteador aqui de 800. E eu tenho de 600 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Isso aqui tanto faz, tá? O que é importante é a gente entender esse aqui e esse aqui, beleza? Por quê? Porque imagina o seguinte agora, se eu tenho algum tráfego originado para sair do meu data center para ir para fora, que ele está atrás do DC2, o que vai acontecer? Ele vai chegar nesse roteador, ou nesse roteador, e aí vai ser avaliado o local pref, porque ele vai ser levado em consideração aqui, e o tráfego ele vai sair dessa forma aqui. Ah, tá, mas lá no data center 1, bem, devido ao fato de que eu estou usando um LP de 600 aqui, e esse cara aqui, ele tá numa sessão BGP com esse cara aqui trocando, fazendo exchange de informações do Internal Gateway Protocol, se eu tiver um cliente aqui que quiser sair para a rua, ele vai fazer isso aqui, ó. Ah, Juliano, mas esse não é o cenário adequado. Eu sei, eu colocaria peso aqui, faria um balanceamento para sair no data center 1 direto, no ambiente real, mas se eu começo a colocar muita complexibilidade aqui, vai atrapalhar a gente na parte de automação. Então, eu quero fazer com que isso seja o mais simples possível para vocês. Tá? Então, eu tenho um cliente aqui, ele precisa sair e vai fazer isso aqui. Eu tenho um cliente aqui, ele precisa sair e vai fazer isso aqui. Beleza? Claro? Beleza. Agora vamos para o cenário de falha. Esse é o cenário de falha que a gente quer cobrir aqui no nosso bootcamp, tá? Beleza, Juliano, eu tô com uma degradação nesse link aqui, primário, tá? Que é esse cara aqui, um pouquinho, que é esse cara aqui. E eu quero fazer uma mudança, tá? Eu quero que o meu link pro ISP2, que geralmente sai por aqui, eu quero agora que ele saia por aqui. Então, o que a automação tem que fazer? A automação ela tem que fazer todo aquele processo operacional de abertura de chamada, aprovação de chamado, backup, pegar o script do que eu quero executar, gerar um novo backup, mandar essa informação para mim. Tudo isso tem que ser automatizado, incluindo o cenário de roteamento aqui de failover. Então, o que é esse cenário que a gente está cobrindo aqui? Se eu estou com um problema nesse link, eu vou trocar o LP daqui e vou colocar de 200 e de 800. Então, em vez de eu sair do jeito que eu estava saindo antes, que era dessa forma aqui e dessa forma aqui, agora a gente vai sair como? A gente vai sair dessa forma aqui e dessa forma aqui. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu troquei o LP aqui, aumentei o LP aqui, fiz com que o tráfego ficasse preferencialmente por aqui.
Beleza? Deixa eu aproveitar rapidinho, Juliano, Sim. só para dar um contexto, tá? O Juliano, por exemplo, veio do time de arquitetura que a gente vai... Tá. O time de arquitetura definiu um dos cenários, tá? Esse daqui seria um desses 30, 60 que o Juliano falou. Então, esse cenário 1, o cara vai abrir o ticket e a gente está só controlando, olha, o nosso tráfego, imaginando nesse cenário simples, numa empresa, a gente teria mais granularidade. A gente quer virar o tráfego do Data Center 2, aqui a gente está chamando Data Center São Paulo, para o Data Center 1 de Brasília. Então, a gente tem esse cenário mapeado de virar de Data Center mantendo a saída no mesmo provedor. É o que a gente vai cobrir aqui no cenário de saída. Então, você poderia criar de outras formas, com mais granularidade. Cara, eu quero um cenário que eu viro só um prefixo de data center, mudando de provedor, mantendo o provedor diverso, tá? O que a gente já vai ser complicado o suficiente da forma que tá. Então, a gente vai, o cenário de saída, a gente vira data center mantendo o provedor. E de novo, né? Isso aqui é totalmente adaptável ao que o negócio de vocês demanda. Na Juliana, não tem esse cenário, eu tenho realmente só um roteador, só um link de SP, ou um roteador e 2 links de SP diferentes. Isso aqui tudo é adaptável, lembra? Vocês precisam, né, entender quais são as regras de negócio, quais são qual é o background técnico do ambiente onde vocês têm para vocês automatizar ele. Hoje a gente estava dando um exemplo aqui de roteamento de edge, mas lembra, daqui a pouco o trabalho de vocês é criação de VLAN e criação de SVI, entendeu? Ou alocação de porta. Vocês podem automatizar isso também, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia simples, tá? De como que seria uma automação de edge de uma empresa, tá? De novo, isso aqui não é nem perto do cenário real, tá? Na verdade, teriam mais coisas aqui, a gente vai ter que ficar falando aqui no mínimo um dia só da parte de roteamento, tá? Principalmente no ambiente que, cara, SLA a gente tá falando de 99,99999, tá? Beleza? Vamos agora dar uma olhadinha no cenário de ingress, tá? Que é um pouquinho diferente, mas também, de novo, não é rocket science, tá? Vamos lá. Opa, acho que eu passei. Deixa eu voltar aqui, um segundo. Tá, cenário de egress default. Como é que ele funciona aqui, tá? Um pouquinho diferente do que a gente viu. Devido à quantidade de prefixos que eu tenho, porque eu tenho dinheiro, eu posso ter um monte de prefixo público na internet, porque eu sou rica, que nem diria a maluca da Nazaré lá, eu fiz a seguinte divisão aqui. Eu tenho do meu bloco 145.2220.100.024, até o 125, terceiro octeto, eu estou utilizando no meu data center 1, e aí no meu data center 2, eu estou utilizando 145.220, terceiro octeto 200 até o 225 no DC2. E o que eu estou fazendo? Eu estou propagando esses prefixos aqui por data center. Então, tudo que é azul, eu propago por aqui, e tudo que é azul, eu propago por aqui. E tudo que é verde, eu propago por aqui, e tudo que é verde, eu propago por aqui como backup. Já vou explicar para vocês em mais detalhes quando que isso aqui seria interessante, tá? Mas essa é a regra, tá? Então, quando alguém tentar acessar uma aplicação lá na internet, origem internet, para alguma coisa que faz parte do meu octeto 100 ou 125, esse cara, ele preferencialmente, ele vai entrar ou por aqui, ou ele vai entrar por aqui. Beleza? E se for para esses meus prefixos de 200 a 225, ou ele vai entrar por aqui, ou ele vai entrar por aqui. Ok? Cenário de desastre. Perdi esse link aqui. Perdi esse link aqui, eu ainda continuo propagando esses prefixos por aqui. Então o tráfego ele vai entrar por aqui, se for para alguma coisa do octeto 100 ou 125. Tá, mas e se acontece alguma coisa que eu perco os dois prefixos? Beleza, eu ainda continuo tendo uma rota sumarizada /16, que eu propago dos dois data centers para a internet. Então eu consigo ainda atrair o tráfego e fazer isso aqui se eu perder só isso aqui, tá? Eu vou conseguir fazer esse tipo de tráfego aqui. Mas isso não é o importante do cenário aqui, tá? Esse é o segundo cenário de grande, cenário de egress, tá? E agora eu vou entrar no detalhezinho um pouquinho aqui no último cenário, mas não menos importante, que é o cenário 3 aqui, que ele é muito importante para a gente, que é o seguinte. Imagina a seguinte situação aqui, tá? Eu tenho o meu bloco 145.2220.120/24 e eu tenho 145.220.220. Então, qual é a diferença aqui? É o terceiro octeto, vocês estão vendo? Claro? Beleza. Agora, imagine o seguinte. Eu tenho uma business unit, que é uma unidade de negócio, que ela faz, que ela expõe uma aplicação para a rua, que é uma aplicação de prospecção de clientes, tá? E eles solicitaram um bloco por data center. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha BU ela é dona desse bloco de IP aqui e desse bloco de IP aqui. E se ela quiser criar qualquer aplicações que sejam relacionadas à prospecção de clientes, eles sempre vão utilizar IPs desse bloco /24. Beleza? Ok, agora eu tenho uma outra BU, uma outra business unit, a business unit de empréstimos. E eles querem botar a rodar uma nova aplicação. E essa aplicação ela vai ser utilizada para ver que tipo de empréstimo os clientes eles estão querendo fazer. Ok? Onde é que eu vou botar ela? Alternativa A. Eu coloco ela no mesmo range de IPs, ou alternativa B, eu coloco no range de IPs diferentes. E por quê? O que vocês acham? A ou B? Acho que ninguém quer se comprometer, Juliano. Beleza. Quando falou B, por que seria B? Pelo seguinte, eu não vou misturar as BUs. Porque, digamos que por um acaso, essa BU aqui de prospecção de clientes, eles querem entrar em manutenção. E aí eles querem tirar os IPs deles da rua. E eles vão abrir um chamado. Eu quero remover os meus IPs públicos da rua, porque eu não quero ninguém acessando a aplicação de sábado a domingo. Só que aí o Juliano Espertão foi lá
e deu para eles e deu para o time de mortgage, né, para o time de empréstimos, um IP dentro do bloco /24 deles. O que vai acontecer? Eu vou tirar fora do ar o serviço de prospecção de clientes e o serviço de empréstimos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um novo bloco, tá, para o cliente da BU de empréstimos. E aí, o que acontece? Cada vez que tu vai ter que fazer isso aqui manualmente, tu vai ter que ir lá no teu sorteador de borda, tu vai ter que ir lá configurar manualmente na prefix list. Esse range de IP novo aqui tem que ser alocado porque o meu cliente novo vai estar utilizando. Então, o que a gente fez? Automatizou esse cenário também. Cliente X quer um novo bloco de IPs para um serviço específico dele lá, nos 2 data centers. Beleza, então tá. Vai enviar o chamado na automação, coloca, adicionar novo prefixo para ser propagado para a internet. A gente vai colocar esse novo prefixo, a automação vai disparar, o chamado vai disparar a automação, esse novo prefixo vai ser adicionado na prefix list e vai ser propagado para a internet. Vocês entenderam? Isso aqui é mega comum, tá? Principalmente para empresa que tem muito bloco público. Eles fazem dessa forma aqui, porque tu não impacta o negócio assim, tá? Ou tu não impacta diversos negócios ao mesmo tempo, porque tu não tá fazendo um share daquele teu bloco de IP /24, tá? Tu tem barras 24 diferentes. Beleza? Clear? Top. Então tá. Então deixa eu voltar pro tamanho normal desse negócio aqui e vamos avançar. Então, a gente viu 3 cenários até agora, beleza? E aí agora vem uma parte bem importante também. Toca aí, Pedro, a parte de Operational Flow Chart, que eu acho que é importante levantar para eles. Bom, cara, a gente definiu quais são os cenários que a gente vai automatizar. Então a gente tem o primeiro cenário de saída e o segundo cenário a gente mexendo nos prefixos de como vai entrar, como a gente vai fazer a publicação dos nossos blocos e como o tráfego vai entrar na nossa empresa. Quando a gente começa a automatizar, um pouco antes até da gente entrar aqui no fluxo operacional, a gente parte de alguns princípios que levam a uma adoção mais rápida ou uma resistência por parte do seu time ou da empresa para você adotar a sua automação. Então, a primeira coisa que a gente precisa para começar a automatizar é criar confiança com o time. Normalmente, a grande resistência é justamente a confiança do que vai acontecer na automação. Porque a automação, ela escala o que você alimenta ela. Então, se você já tem processos caóticos, você só vai escalar isso e você vai ter agora um baita problemão, entendeu? Vai ser uma grande confusão. Então, a gente começa com alguns princípios em tudo que a gente vai construir na automação. Os princípios, basicamente, são que a sua automação ela tem que ser previsível, então ela tem que produzir dados consistentes, que sejam resultados determinísticos e que os engenheiros consigam antecipar o que vai acontecer antes deles clicarem rodar o seu script. Ela tem que ser confiável, então ela tem que ter tratativas de erros para ela ter falhas graciosas, né, que a gente chama, e ela garantir, então, que todo o fluxo dela está mapeado com vários testes para todos esses casos de erro. Tá? Se der um erro em alguma parte, o que acontece de failback, por exemplo? A gente falha tudo, a gente falha parcial, é um erro que impacta o negócio, que se é só um erro de atualização no nosso sistema da verdade, a gente pode só criar um alerta e alguém ajustar manualmente. Então, você ter confiança no que vai acontecer. Ela deve ser utilizável, de ter uma fácil utilização, ela tem interfaces que facilitem os engenheiros e as pessoas darem manutenção e entenderem o que está acontecendo, e naturalmente, com entenderem o que está acontecendo, ela tem que ser entendível. Tá? Se ela é um black box e as pessoas não conseguem antecipar o que vai acontecer, não vai ter adoção na sua empresa. Então, partindo desses princípios, é o que que vai guiar como a gente vai construir a nossa automação. A gente pode até dar uma olhada depois mais a fundo o que foi apresentado aqui, quais seriam as melhorias, como eu começaria isso numa empresa e a gente fazer um depara, o que está faltando para ir para realmente produção. Tá? Então, uma vez que a gente tem mapeado os 2 cenários, a gente tem que desenhar o que a automação vai fazer. Então, a gente vai mapear aqui justamente esse flowchart de todos os passos para cada um dos cenários, o que a automação vai fazer para ficar claro para todo mundo a previsibilidade do que ela vai tocar. Pode passar aí a próxima. Acho que um ponto importante para ficar mais claro para vocês, tá? Parte do flowchart operacional é basicamente aquilo que eu falei para vocês. O que é necessário para executar um chamado manualmente? Isso também tem que ser mapeado, porque vocês vão ter que trazer isso para dentro do Automation Engine de vocês, para vocês conseguirem saber quais ferramentas vocês vão estar integrando, tá? Então, basicamente, a gente até pegou esse flowchart aí desse livro, Network Programmability and Automation, que ele demonstra mais ou menos o que seria o passo a passo, baseado nos elementos aqui, nos building blocks da parte de automação, e o que seria feito quando você criasse uma requisição aqui a partir do usuário. Então, todo o passo a passo de todos os componentes que estão se comunicando e na ordem que eles estão mandando as informações entre eles. Tá? Então, o usuário criando o ticket, validando com a fonte da verdade, disparando para o orquestrador, validando todos os templates, iniciando com a Automation Engine a automação, mandando para a nossa infraestrutura de rede e a gente acompanhando tudo isso por meio do sistema de telemetria e observabilidade. Beleza? Então, pode passar aí, Juliano. Sim, senhor. Deixa eu tirar o zoom. Então, vamos lá, cara. A gente vai fazer
esses dois cenários. O primeiro, de fazer a modificação do nosso tráfego saindo, hoje está no data center da esquerda, só para a gente começar a chamar tudo da mesma forma, tá? Data center da esquerda, Brasília, data center da direita, São Paulo, da mesma forma que está no mapa. Da esquerda para a direita, R1, R2, R3, R4, e em cima a gente tem os dois service provider, a gente está chamando de AT&T e Verizon, seria o provedor 1, provedor 2, tá? Então, a gente vai fazer a migração hoje, a gente sai pelo R4, a gente vai fazer a migração para o data center de Brasília. Então, isso daqui a gente vai mostrar acompanhando, criando o ticket, vendo a automação entrando em ação, passando por todos esses princípios que eu mencionei agora há pouco, e eu vou mostrar para vocês todos os elementos que estão compostos nessa automação. No cenário de Ingress, a gente entra mais a fundo e a gente começa a mostrar ali um pouco do código e explicar realmente cada um dos componentes, tecnicamente, o que eles estão fazendo. Beleza? O que tem depois aí, Juliano? Tem mais alguma coisa? Aí entra a parte do Automation Engine, mostrando para eles um pouco mais, no detalhe, o que vai chamar o que ele, Pedrão? Então deixa eu compartilhar já minha tela, que a gente começa... Pode ser dessa daí, tá? Vamos lá. A gente tem já desenhado no escopo de automação os building blocks. Não, volta um pouco. Pegou o áudio? Oh, sorry. Não, só a imagem, sem as linhas todas do... Sim, senhor. Tá, a gente tem quais são os elementos que estão envolvidos na automação, tá? Deixa eu até chamar, presta atenção, porque se você não entender, você não vai entender mais nada, tá bom? Então vamos lá. Essa topologia, essa arquitetura é o que vai guiar a gente começar a automação. Como eu começaria na minha empresa? Entendendo esses componentes, eu vou tentar mapear na minha empresa quais são o que eu tenho dentro da minha empresa e onde ele se encaixa dentro desses building blocks, para você identificar depois o que está faltando, qual é o seu ponto que tem mais dor, você identificar onde você vai ter maior ganho e a partir dali que você vai começar a trabalhar. Tá? Então, primeiro, essa topologia, essa arquitetura, ela é proposta principalmente pela comunidade que chama Network to Code. Tem outras topologias, outros tipos de arquitetura que mudam um pouco o nome dos componentes, mas todos acabam quebrando, na verdade, só um pouco desses componentes dessa arquitetura, mas todas, no final das contas, têm os mesmos elementos. Então, começa ali com o que a gente chama de ITSM, por onde entram as nossas requisições, a interface para o usuário. Aqui pode entrar o Jira, o ServiceNow, qualquer ferramenta que você, digamos assim, está criando os seus chamados, e você pode criar eventos a partir daqui. A gente tem um orquestrador que é o cérebro da sua automação, que vai definir o que deve ser feito a partir de um evento. Esse evento pode ser engatilhado a partir do seu sistema de tickets, ele pode ser a partir do seu sistema de monitoramento com um alerta, ele pode ser a partir do próprio Automation Engine, se você tem algum cenário que um engenheiro precisa de privilégios elevados num cenário de emergência, ele precisa dar como é que fala? Passar por cima de todo o procedimento. Tá? Então a gente mapeia também esse tipo de caso. Então o orquestrador é o elemento, o cérebro. Tá? Aqui você pode, já tem algumas ferramentas de mercado que entram nesse cenário. Tá? Você tem o Ansible Tower, o AWX, você tem outros que chamam Prefect, ou o que a gente está usando aqui é o Fast API, que a gente recebe APIs, a gente expõe APIs para os outros sistemas que chamam a gente, passam quais são os eventos, e a partir daqui a gente toma a decisão do que fazer. Então no caso aqui, o cenário mapeado, o engenheiro cria esse ticket. O ticket, ele vai disparar que teve um evento baseado no quais são as condições. Então a gente mapeia aqui, se esse ticket foi criado, ele deve ser enviado para o time de automação. Esse evento é criado, enviado para o orquestrador valida todas as informações para garantir que está tudo certo, e ele chama o Automation Engine, que é o braço de automação, que está cuidando realmente da execução do pipeline em si. Aqui a gente está usando o GitLab para ter esse CI/CD com o Ansible, que é a ferramenta que vai tocar nos dispositivos. Aqui, para o nosso orquestrador e para a sua empresa, tanto faz qual é a ferramenta que você está usando. Tá? Por exemplo, se eu estiver automatizando alguma coisa do time de Firewall, normalmente você acaba quebrando outras pessoas, outros times ficando responsáveis por cada um dos blocos. Então, o time de Firewall, ele tem que me expor uma forma de eu chamar essa automação deles. Tá? Então, só o que eu preciso é um ponto de entrada para chamar essa automação. Eu não preciso entender o que está acontecendo lá dentro, para o meu orquestrador. Então, o nosso orquestrador, ele chama o nosso Automation Engine. Esse Automation Engine vai disparar o pipeline. O que esse pipeline vai fazer? Ele vai validar que está tudo pronto, tudo certo, para a gente codar essa automação. Ele valida que a gente tem conectividade com os dispositivos, ele valida baseado no nosso sistema da verdade, que é o nosso estado desejado, que todas as informações estão lá, que a gente não tem drift entre o estado desejado e o estado atual. Ele valida que tem um ticket aberto, tá? Ele roda para a gente, baseado no princípio de previsibilidade, qual seriam as mudanças que a gente, baseado nesse ticket, que a gente aplicaria. Ele valida que está tudo pronto no próprio dispositivo para rodar, tá? Então a gente faz todos os checks, e aí, no caso aqui, a gente aguarda a aprovação de um engenheiro. Tá? Por quê? Algumas changes, nem todas, isso também depende do seu modelo de negócio ou do cenário que você está automatizando,
nem todas elas você pode rodar a qualquer momento. Então, algumas aqui, a gente está esperando a ativação por meio de um engenheiro. A gente falou, está tudo pronto, o engenheiro pode ir lá revisar qual é o plano de ação e ele clicar, executar. Você pode botar para agendar para o final de semana, agendar para janela que já é aprovada pelo business, tá? Isso daqui também é flexível e adaptável no seu modelo das regras da sua empresa. Muita parte aqui da nossa automação também é guiada pela própria, pelas políticas de segurança da sua empresa. E aí, depois que a gente executou, a gente consegue, no nosso sistema de monitoramento, que ele está fazendo a coleta dos dados, ele está normalizando todos os dados, dependendo de fontes diferentes ou modelos diferentes que você tem, ele enriquece os dados coletados baseado com o sistema da verdade, e ele apresenta para a gente de uma forma que você não veja somente o que está acontecendo na rede, você consiga rastrear por que aquele comportamento está sendo apresentado. Tá? Então, o caso aqui, a gente quer ver, no nosso sistema de monitoramento, que o tráfego teve uma virada, que a gente mexeu no local preference, porque teve um ticket, tá? Isso daqui é o que vai dar, você olha o seu gráfico e você vai ter contexto e vai saber justificar o que foi que aconteceu. Então, na hora, o que você garante com essa automação, além de você ter velocidade, é você ter segurança em todo o processo. Você sabe que você tem todos os testes que estão sendo feitos antes de você disparar a automação, você tem contexto, ninguém vai esquecer de ajustar a fonte da verdade, você valida por drifts de configuração, e aí você tem esse loop fechado que a gente chama na parte de automação. Beleza? Eu acho que é isso. E aí podemos dar. A próxima já é o bootcamp? É o bootcamp. Vamos dar, cara. Então, vamos. Então, tá todo mundo aqui ainda comigo? Acompanharam? Espero que sim. Ei, não... volta aqui. Oi. Tem ninguém dormindo. Não, só pra ver se tá todo mundo acordado. Presta atenção, que agora é hora do show, cara. Agora é hora que eu tô rezando pra funcionar. Vamos lá. Vai ser legal. Quem sabe, faz ao vivo. Ao vivo. Tá, então vamos lá. Eu trouxe aqui... Calma aí, vai. Aí. Tá, vamos lá. Então aqui tá os dois modelos que eu acabei de apresentar, tá? Um pelo Network to Code, o outro aqui pelo Network Automation Forum, tá? Que você vê que no final das contas eles apresentam modelos similares, mas no final das contas são sempre mais ou menos só formas de você quebrar todos os componentes que você tem aqui dentro, tá? O nosso Automation Engine, até só para dar mais um contexto, você pode ter vários aqui dentro, tá? E vários componentes diferentes. Você pode ter a sua ferramenta de compliance, você pode ter a remediação, o sistema de provisionamento para fazer o Zero Touch Provisioning, diversos times tomando conta, ou só você, se você é o único que está fazendo a automação dentro da sua empresa. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu apresentar aqui os componentes que estão dentro do nosso bootcamp. Essa daqui, para quem não conhece a cara do Netbox, é o nosso sistema da verdade. Para quem está começando, você pode evoluir gradualmente com o que você já tem na sua empresa. Hoje, seu sistema da verdade pode ser um repositório no GitHub, pode ser um arquivo de YAML. A ideia aqui é você ter um sistema que, igual eu falei, consiga expor e as pessoas consigam ler para validar. Aqui é o estado desejado da sua rede. Esse é o grande insight de quando a gente fala do sistema da verdade. É aqui que a gente vai identificar como a nossa rede deveria estar. A parte de como ela está é responsabilidade do time de monitoramento. Beleza? Então, o que nós temos aqui? 4 roteadores, tá? Que estão na localização de Brasília, São Paulo. Vamos entrar aqui, por exemplo, no roteador 2. A gente tem todos os dados aqui desse roteador, a gente mantém tudo organizado aqui, quais são os links, quais são os IPs, como que a gente acessa ele, tá? A parte aqui do Local Preference, eu botei um field customizado, tá? Qual que é o provedor que ele está sendo acessado. A gente tem todas as informações referentes ao bootcamp, à nossa rede, mapeados aqui no nosso sistema da verdade. Ponto importante para levantar, Pedro, só para ficar claro para quem não está familiarizado com a questão do SOT, tá? Do Source of Truth. Imagine o seguinte, lembra que a gente mostrou para vocês os cenários default lá, né? De como o roteamento ele vai estar funcionando. Se a gente for lá no R4 agora olhar o LP dele vai estar agora com os 800 que estava na topologia. Por quê? Porque isso aqui é onde a automação vai sempre ir antes para checar qual é que é o estado atual, qual é que é o estado que deveria ser, e a mudança da primeiro ocorre aqui, para depois ser enviado para os devices, tá? Então, o SOT ou a automação não checa primeiro o equipamento, checa primeiro, a automação ela vai checar primeiro o SOT, tá? Porque o SOT é a fonte da verdade. Tudo é um nome soa meio tosco, mas na verdade é o local onde todas as informações nos seus equipamentos devem refletir com aquilo ali, tá? Só para ficar claro. Beleza. Então, nós temos aqui o nosso GitLab, que está sendo o nosso Automation Engine, tá? A gente tem aqui o nosso projeto com o Ansible, só para mostrar para vocês, essa é a cara no cenário de inbound, a gente entra mais no Bit aqui, e como que a gente vai acompanhar, a gente tem o nosso Grafana, que está pegando todo o monitoramento da nossa rede. Como que está a nossa rede aqui? Isso daqui puxando os dados, essas variáveis aqui estão sendo puxadas do nosso sistema da verdade. Tá? Por isso que eu falei que a gente tem integração lá com o GraphQL. Tá? Então aqui a gente está selecionando o provedor da Verizon no data center de São Paulo para identificar aqui a parte de como está funcionando o tráfego. Tá? Então aqui a gente tem a nossa topologia, a parte de logs que eu trouxe aqui para a gente ver quando a gente disparar o nosso
a nossa automação e os tickets também que está sendo integrado nesse dashboard. Então, com esse dashboard, a gente consegue trazer toda a visibilidade de tudo que está acontecendo. A gente deixou... Diga. Não, eu ia falar essa parte importante. A gente deixou um dispositivo atrás aqui do nosso data center 1, que ele está gerando tráfego para um IP atrás aqui do provedor da AT&T. Então, a gente consegue ver, tá mais ou menos aqui, tá? Mas vamos comigo. A gente vê o tráfego saindo aqui, ó, de 1.06 GB por segundo, saindo do R1, pegando o interlink para o data center de São Paulo e saindo aqui no R4. Tá? Isso aqui a gente está olhando o tráfego de saída, beleza? Então a gente vê aqui que 90%, isso aqui é porcentagem, 90% do nosso tráfego está saindo pelo data center de São Paulo, pela Verizon, tá? Que eu filtrei aqui. E aqui quando a gente olha o outbound traffic por DC, a quantidade realmente de tráfego que está saindo no data center de São Paulo contra o da AT&T. Então está saindo tudo por esse link, certo? O resto desses 10% é a parte ali que está trocando mensagem, mantendo PGP ativo, trocando mensagem do BFD e por aí vai. Beleza? Então aqui a gente consegue ver como que está na fonte da verdade, o local preference, e aqui nos dispositivos, tá? Para a gente tentar pegar, caso tenha alguma discrepância e algum drift. Tá? Você poderia criar também uma ferramenta, normalmente é comum você ter uma ferramenta que fica procurando por esses drifts, tá? Entre o seu sistema da verdade e a sua rede, e aí dispararia um alerta, e aí você, enfim, pode criar um ticket ou ter alguma outra automação de auto-remediação, tá? Mas não é o... Oi. Deixa eu continuar, acho que é importante. Ficou claro para vocês o que é drift de configuração? Não tá claro? Não. Tá, vamos lá. Drift de configuração seria o seguinte. Se na minha fonte da verdade, por exemplo, tá me falando o estado desejado meu, a minha intenção. Se a minha intenção é que os local preferences estejam assim, eu tenho que garantir que os meus dispositivos, eles realmente refletem o meu dado intencional. Se tiver diferente, eu tenho um drift. Tá? Isso é chamado de drift, é a diferença, tá? De configuração. Então aqui, por exemplo, vamos supor, a minha automação, a gente vai fazer a virada do local preference, certo? Então eu vou falar, eu quero que migre o tráfego do data center de São Paulo para o data center de Brasília. O que a gente vai identificar? Que eu tenho que trocar o local preference do R4 com o do R2. Então, esses dois local preference tem que virar. Agora, imagina que durante a minha automação, eu viro nos dispositivos e por algum motivo me deu perda de tráfego, o meu serviço estava indisponível, eu não troco no sistema da verdade. Nesse caso, eu vou ter um drift. E aí eu tenho que identificar quem que está errado. Se foi o meu sistema de automação que falhou em algum momento e como que eu vou remediar isso, tá? Aí também vai do design que você está desenhando na tua empresa. Isso daí é uma falha que cancela a change ou não? Eu faço rollback ou não, tá? Imagina que um dos dispositivos eu fiz a alteração e no outro me deu alguma falha. Você tem que mapear esses cenários para entender como que você vai remediar em caso de falha, tá? Quem nunca fez aqui uma change que você do nada se trancou do lado de fora com a chave dentro, né? Você rebutou um dispositivo, você fez uma mudança e perdeu conectividade. Então você tem que ter esses cenários de teste e de remediação no caso da sua automação falhar. Tá? É onde a gente entra nos princípios dela ser confiável e previsível. Beleza? Vamos ativar aqui, então, o primeiro ticket. Pedro, que a gente... Deixa eu trabalhar de novo. Pergunta do Thales. Alterações de operação também devem ser refletidas no SOT? Cara, tudo depende do que você já tem na tua empresa. Tá? Idealmente, é o que eu estou falando. O SOT é o seu estado desejado. Se vocês estão mapeando... assim, você começa a trazer as coisas para o seu SOT, naturalmente, paulatinamente. Você não consegue jogar tudo aqui de uma vez e dar manutenção. Então, se a sua operação, você consegue botar aqui o estado desejado e você vai mapear com o estado da sua rede, cara, sim, faz sentido. Tá? Tudo depende se você tem time para manter e você tem já alguma forma de... Porque senão você começa a ter completamente drift e você não consegue confiar no que está no estado da verdade. Tá? O estado da verdade é que tem que ter, realmente, ele deve ser o primeiro. Tá? Vamos supor que você tenha alguma diferença do estado da verdade para a rede, quem está errado deveria ser a rede. Tá? O estado da verdade é como ela deveria funcionar. Beleza? Vamos cair para dentro. Vamos ver esse sistema rodando. Onde é que eu estou? Aqui. Tá aqui o nosso, sistema de ticket. Tá aqui o nosso sistema de ticket. Tá? A gente vai criar o nosso primeiro ticket que a gente quer fazer a virada do tráfego de São Paulo para Brasília. Tá? Então a gente vai botar aqui, por exemplo, virar tráfego descer São Paulo para descer Brasília. Aqui, baseado nos nossos cenários, eu teria já alguns templates para mostrar para os nossos engenheiros preencherem, tá? Justamente para evitar que a pessoa chegue aqui, dê uma cabeçada no teclado e envie para a nossa automação. Vai rodar automação? Não, não vai. A automação já está tratando esse tipo de caso tenha um input errado, mas você teria ali um templatezinho para cada um dos cenários já pré-definidos, tá? Eu deixei pré-definido aqui, tá? Então, a qualquer momento. Tá? Então a gente está fazendo aqui o exemplo de um ticket de saída, tá? O que a gente está mapeando? Qual que é o meu data center alvo? Meu pai. Qual que é meu data center alvo e qual que é meu provedor alvo? Uhum. Então é isso que a gente vai fazer e que vai botar ali no nosso ticket, tá? A gente quer sair data center Brasília e
a gente quer pegar a Verizon. Tá? Então aqui a gente cria o nosso ticket, e só isso não é o suficiente para a gente disparar o evento. A gente cria aqui a lógica de quando um evento seria enviado. Tá? Deixa eu deixar separadinho aqui e botar junto com o nosso monitoramento. Tá? Por quê? A gente vai especificar que a gente tem um ticket para o time de automação, tá? Você pode criar tickets de diversos tipos aqui, como se fosse o equivalente dentro da sua plataforma, e a gente vai botar que é um ticket de automação para o time de automação tratar. Quando esse ticket for gerado, ele vai bater no nosso orquestrador, o nosso orquestrador vai processar essa informação e vai decidir o que ele deve fazer a partir daí. Então ele vai mandar para o nosso sistema de Automation Engine e vai devolver aqui para o nosso ticket qual foi a decisão dele, tá? Porque justamente a gente quer ter previsibilidade e visibilidade do que está acontecendo. E isso deve refletir no nosso sistema de monitoramento, tá? Que é o que a gente quer saber que está acontecendo um evento. Então, rodou aqui a parte para o evento para o nosso sistema. Assim que ele deu o refresh aqui, a gente vê que bateu no nosso monitoramento, tá? Então a gente tem um ticket. Deixa eu até atualizar aqui, porque o ticket ele tem que fazer a chamada de novo. Vamos lá. Tá, então aqui, ó, ele já identificou que a gente tem um ticket que foi gerado, tá? Então aqui, ó, virar o tráfego do data center de São Paulo para o data center de Brasília. O status já está como replied, não está mais como aberto, ou seja, a nossa automação já teve uma ação. A gente consegue validar aqui que a gente recebeu esse ticket com status aberto, a gente fez uma requisição aqui para o nosso sistema de automação, tá? E aí a grande vantagem que a gente tem aqui também é que aparece aqui esse evento. Tá? Então, ou seja, quando a gente fizer a mudança, a gente consegue rastrear que essa mudança está relacionada com um evento que foi criado aqui no nosso sistema de monitoramento. Beleza? Isso seria, por exemplo, uma das vantagens aqui da gente ter toda essa coordenação. Se a gente voltar lá no ticket, essa daqui é a visão de quem está da pessoa que abriu, e a gente tem a visão de quem seria o nosso engenheiro, tá? Que receberia um chamado ali por e-mail, ele vem nessa parte e dá uma olhada no que aconteceu. Então, a gente recebe aqui que a automação recebeu esse chamado, que ela disparou um pipeline, tá? E esse pipeline está aqui já o link para a gente entrar, e que o engenheiro deve aprovar a requisição para rodar esse pipeline. Além disso, o que aconteceu? A automação já rodou e a gente recebe aqui do nosso pipeline o resultado do que vai acontecer. Então a gente entra aqui, por exemplo, ó, ele mapeou que a gente vai ter que mexer no R2 e no R4. Como que ele mapeou isso? Porque eu só botei aqui o meu data center e qual que é o ISP. Ele entra no meu sistema da verdade, ele identifica quem são meus dispositivos que estão conectados nesse provedor, nos data centers, e aí ele identifica quais são os dispositivos que eu tenho que tocar, o que eu faria, eu valido com a configuração atual e qual seria a mudança proposta. Então, a partir daqui eu consigo ver que o que está acontecendo é, eu vou remover o local preference de 200 e vou botar de 800 na R2, e o contrário na R4. Eu vou remover 800 e vou botar de 200. Ou seja, eu consigo ter previsibilidade do que vai acontecer na minha automação e já está mapeado para mim que todos os testes passaram e minha automação está pronta para rodar. Tá? Então, nesse momento, a gente vai como a gente não está deixando só para agendar, a nossa automação, a gente vem aqui no nosso sistema, o nosso Automation Engine, que vai ter rodado o pipeline. Isso aqui é a cara do GitLab. Na segunda parte a gente entra um pouco mais no detalhe do que está acontecendo aqui dentro. Mas nós temos um pipeline, que normalmente quando a gente fala de CI/CD, tá, que é integração contínua e delivery contínua, a gente está falando do quê? Integração é entender rollback se houver caso de falha. Cara, cria. Pode, assim, e aí depende do caso. Só respondendo a pergunta, tá? A automação também cria uma configuração de rollback em caso de falha. Pode criar e depende do que você está utilizando. Por exemplo, idealmente, tá? A gente não falou aqui. Uma automação, a gente teria o que a gente chama de transações atômicas. Tá? A ideia é que você consiga fazer a sua ferramenta de automação, a sua mudança, funcionar da seguinte maneira. Ou funciona em todo mundo, ou não funciona em ninguém. Tá? Porque aí o que acontece? Cara, se falhou, falha todo mundo, cancela tudo, não tem. O rollback já é feito. No meu caso aqui, seria até um ponto de melhoria antes de ir para a produção. Tá? Porque eu estou fazendo a modificação em sequência. Ou seja, se eu fiz no R2 e no R4 deu falha, eu tenho que ter mapeado o meu cenário de rollback. Tá? Não está sendo mapeado aqui. A gente está fazendo só eu estou considerando que vai funcionar. Tá? Assim, na verdade, não que estou considerando que vai funcionar. Eu vou gerar aqui no meu sistema de ticket que deu falha. E aí eu estou falando, ó, alguém entra e faz a análise manual. Mas também vamos lá, é um laboratório, gente. Tá? Perdoa que não é um sistema de produção. Tá? Então vamos lá. Tá batendo aqui nesse caso você tem um commit anterior para voltar. Nesse caso aqui não, cara. Por quê? Eu estou chamando, eu não estou fazendo aqui o que a gente chama como se fosse infrastructure as a code. Ou seja, o meu pipeline aqui, eu não estou mantendo status no Git de como está o estado da minha rede. Isso está tudo no sistema da verdade.
tá? Depende da forma como você vai fazer a aplicação do seu código. Se eu tivesse aqui integrado, sim. Ou se eu viesse aqui no meu sistema da verdade e criasse um branch, algo do tipo, realmente, eu consigo voltar para um commit anterior, para um estado anterior, tá? Não é o caso aqui, mas, idealmente, se você fosse para um caso de produção, são pontos que estão faltando, né? Mas aí, naturalmente, eu não estou cobrindo absolutamente todos os casos como um sistema de produção. Mas vamos lá. CI/CD. Quando a gente fala de integração contínua e delivery contínuo, estamos falando de validar que a mudança que eu quero fazer, ela está pronta para ser integrada, tá? Ela tem, passa por todos os checks de sintaxe, passa por todas as verificações de que não tem drift, passa por todos esses testes e eu falo, cara, está pronto para ser integrado no nosso ambiente. E aí eu teria a parte de delivery contínuo, que aí realmente é entrega, eu fazer automaticamente o push, né? Tocar nos dispositivos e na minha infraestrutura. Tá? Então aqui no GitLab você cria estágios, que é o que a gente chama, tá? Então você mapeia o seu pipeline para que ele seja definido em estágios. Cada estágio tem os jobs, tá? São as ações que vão rodar dentro de cada estágio. A gente vai entrar, como eu disse, a gente vai entrar em mais detalhe. Então eu faço primeiro a validação de que todos os dados que eu recebi estão válidos, tá? Eu depois rodo aqui a parte de planejamento. Eu estou meio que juntando aqui a parte de planejamento e de teste junto, tá? Você pode fazer o build e depois o teste em momentos separados. Eu estou fazendo junto. Então aqui é a parte que eu gerei, que eu validei o drift com o sistema da verdade, que eu validei a conectividade com os dispositivos, que eu gerei ali para o nosso ticket, qual seria a mudança proposta, tá, que a gente vai tocar. Então aqui eu estou fazendo a gente chama de um dry run, para a gente ver a diferença do que vai ser tocado. Se eu não tiver nada para fazer, o meu sistema ele simplesmente não, ele vai me retornar que, cara, já está nesse estado, eu não preciso fazer nada. Isso é um conceito que a gente chama de indepotência, tá? Que eu posso rodar a minha automação diversas vezes e que ela sempre vai ter o mesmo resultado, por mais que ela, então no caso aqui, a gente faz uma validação do estado atual. Ou seja, se ele já estiver nesse estado, eu não preciso rodar nada. E a minha automação para, tá? Onde é que eu estava? Tá, então aqui a gente tem os estágios e o último que falta aqui é rodar essa migração. Então, na hora que a gente vir e tiver aprovação, algum engenheiro vai clicar aqui em Run e vai disparar o pipeline para rodar a automação toda de novo. O que eu estou fazendo aqui no Run? Eu estou passando por todos os estágios de novo, tá? Eu faço todos os checks uma vez mais. Por quê? Se você levantou esse ticket hoje e foi agendado para o final de semana, pode ser que sua rede tenha tido alterações nesse meio tempo, ou seja, eu preciso garantir que ela vai passar em todos os testes de novo. A diferença é que agora eu vou fazer a aplicação. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa que a gente vai ver a alteração sendo executada, tá? Então aqui, ó, você vê que já trocou o R2, a gente vai refletir daqui a pouco a troca nos dispositivos que estão fazendo o tráfego, mandando os dados via telemetria, tá? Então isso aqui demora um pouquinho mais para atualizar, a cada 30 segundos, e a gente vai ver a queda no tráfego aqui do nosso, saindo pela Verizon entre os dois data centers. Vamos ver aqui se a gente consegue forçar, peraí, e no nosso ticket a gente vai ter a resposta do que aconteceu durante essa virada de automação, tá? Então aqui a gente tem o resultado, o ticket ele fica marcado como resolvido. Então aqui, ó, o sumarizado, o que aconteceu, o target, a gente foi da Verizon para Brasília, a gente mexeu aqui no local preference, o netbox foi atualizado com sucesso e a gente fez uma verificação no final da sessão BGP que continua estabelecida. Então você pode criar igual, é flexível isso aqui, quais são os testes que você tem que passar antes, quais testes que você tem que passar depois, e tudo que deve acontecer, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente já vê que bateu a virada, tá, do nosso tráfego, e o tráfego você vê essa queda abrupta, porque esse tráfego começa a passar pelo DC de Brasília. Tá? Então você vê aqui essa subida vertiginosa aqui no tráfego de Brasília, beleza? E a ideia é que você tem aqui, você veja no seu monitoramento que teve essa mudança e você conseguiu relacionar que teve que ela foi justificada por um evento, tá? Beleza? Acho que é isso. O primeiro cenário é esse. Eu acho que num overview, eu espero que tenha ficado claro ali qual seria, não apenas a velocidade, mas a integração e a manutenção de todos esses cenários que você vai ter para você conseguir ter rastreabilidade. Eu acho que a grande vantagem de você ter uma automação, além da velocidade, é você ter rastreabilidade e integração entre todos os seus sistemas. É o que te dá, e segurança, né? Você saber que você consegue rodar suas changes confiando no que vai acontecer, de que todos os testes estão passando, de que você tem validações do resultado anterior, do resultado depois, você garante que ninguém vai esquecer de atualizar o sistema da verdade, de atualizar o ticket. Você tem aqui no ticket, para a parte, vamos supor, de auditoria, quais foram as modificações, você tem o backup dos dispositivos que estão aqui no nosso Automation Engine, na parte de artefatos, tá? A gente tem um ecossistema já todo completo que toda a automação usada no meu caso aqui está sendo executada baseada no GitLab, sim. Esse laboratório vai ser disponibilizado? Sim.
Já tá, eu só não criei o link para vocês. O único ponto desse laboratório, ele tá rodando numa máquina um pouquinho mais parruda, tá? Então, se você quiser rodar ele inteiro, você precisa de uma máquina um pouquinho mais parruda, porque, igual vocês viram aqui, tem muito componente aqui, cara. Tem GitLab, tem os roteadores, tem o sistema de chamado, tem o Grafana, o Prometheus, o Logstash, o Lock, tem a nossa API, que é o orquestrador. Além disso, a gente tem a API aqui que está disponibilizada para acessar todos os dispositivos, tá? Peraí, deixa eu até atualizar essa API aqui. Então, assim, tem muita coisa rodando aqui, tá? Para a gente logar nos dispositivos, tá? Então, tem muita coisa aqui dentro, cara. Então, por isso, vai ser disponibilizado, configurar 100% cenário zero com step by step. Cara, Nathaniel, que pergunta boa, cara. Você tá passando um pouquinho na frente dos bois, mas é o seguinte, a gente vai fazer um workshop desse bootcamp que vai ser disponibilizado para vocês ano que vem, tá? Que aí sim, a ideia é a gente entrar no detalhe em absolutamente, tipo, como foi criado o Ansible, a gente vai entrar em cada um dos componentes. Até lá eu espero melhorar já algumas partes também para deixar ele ainda mais robusto, mas a gente vai entrar em todos os componentes, como que foi montada a parte de login, como que foi não sei se vocês repararam aqui, tirando essa parte aqui, tá tudo rodando também em HTTPS, a parte de certificado, a parte de receber o nosso trigger, o evento, putz, me falhou o nome, cara. O nome, webhook, tá? Ele está sendo validado com parte de segurança também, como está exposto. Tem ali uma key que está sendo enviado também para ter validação de segurança, porque eu estou monitorando aqui do lado, tá que bate nego aqui na rua, tentando fazer um mapeamento da API. Então a gente vai abrir tudo e entrar bem no detalhe como foi feito cada um dos componentes, tanto a integração com o sistema da verdade, com todos os plugins, tudo, tá? Então vai virar um workshop passo a passo, tá? A ideia hoje aqui é mostrar para vocês esse ecossistema, apresentar um pouco da nomenclatura, de como funciona, qual que é a proposta e qual que é o ganho. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês que com um cenário simples já teve uma complexibilidade que eu diria assim, de mediana para alta, para fazer tudo isso funcionar integrado, tá? Mas parece meio estúpido, pô, mas eu não vou fazer isso para mudar um local path. E eu concordo com você, se você levar em consideração só um cenário de mudança de egress com local path, talvez não fosse valer a pena mesmo. Agora imaginem lá no meio da madrugada, você trabalhando no Nokia na engenharia e aconteceu uma coisa, vocês precisam virar o roteamento e aí vocês têm que fazer um puta de um script manual no meio da noite para executar uma change meio acordado, meio dormindo. Cara, como é que é? Recipe for disaster. A grande vantagem aqui, cara, porque, por exemplo, além da velocidade, a parte de segurança que você ganha de que todos os testes, e se você tem 30 cenários, vamos supor que a sua empresa precisa de 30 cenários flexíveis para atender o modelo de virar tráfego, anunciar de um lado, anunciar do outro, imagina que eles pedem para o engenheiro fazer um desses cenários daqui 3 meses. Cara, ninguém lembra os 30. Tá? Se você tem automação, é igual o que o Juliano falou, cara, você tem um ambiente crítico, um ambiente de em hiperescala, às vezes nem precisa, né? Você vê que nem precisa. Você tem uma forma de você mapear pura verdade, minha realidade hoje. É isso aí, então... Cara, eu posso ter você por experiência, tá? Depois que foi automatizado uma parte do nosso ambiente aqui, cara, nunca mais ninguém me incomodou com um certificado, criação de VIP, virada de roteamento, cara, nunca mais ninguém incomodou. Por quê? Porque tá lá mapeado, entendeu? O cara precisa seguir uma receita do bolo para disparar o ticket ser executado, e o cara é inteligente o suficiente para... Porque, assim, na verdade, no meu caso, que ele nem olha os arquivos lá e compara os arquivos de configuração. Cara, ele vai no monitoramento direto e ele olha, beleza, o que eu queria que acontecesse, aconteceu, o que tá no monitoramento, tá funcionando. Então, esse é o grande X da questão, tá? E eu acho que porque, além disso, tipo, se tem toda essa vantagem, você vê o tanto de integrações e sistemas que ele toca. Além se você aprender isso, o nível de responsabilidade, naturalmente, aumenta bastante, mas também a sua exposição, a justificativa para aumento salarial, ajuste de compensação, isso tudo vem junto, tá? Então, é uma área que tem muito para oferecer e, enfim, tá. Vamos para o cenário 2, cara. Duas coisas, dois comentários importantes ali, Pedro. Rodrigo, isso aí cara, é o esperado, tá? Tu tem que levantar todos os cenários, seja com o NOC, ou seja com o time de engenharia, que acaba sendo muitas vezes o mais impactado, porque acaba recebendo ligação do NOC para executar certas tarefas, tá? Então, tu identificar as tarefas para identificar onde estão os maiores gaps uma das primeiras ações que tu tem que fazer, é fazer um assessment do teu ambiente mesmo para entender onde tem os maiores impactos e onde automatizar ele te traria mais benefícios, tá? Phil, cara, por um lado sim, por um lado não, tá? Porque o NOC em si ele não vai ter grandes tarefas de execução, né? Porque as tarefas em si, a parte crítica da tarefa, ela está automatizada. Então, é mais o NOC tentar identificar qual o cenário de impacto que ele está tendo e aí fazer a execução do script. Ou muitas vezes o que acontece, tá, Phil? Cara, a engenharia não é cortada, tá? Mas se alguém liga para o engenheiro 2 horas da manhã e diz, cara, tá pegando fogo aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o cara vai abrir meio dormindo. Ah, tá, entendi, tal coisa. Beleza, deixa eu ver os cenários. Ah, tá, cenário tal. Executa o cenário, acabou, ele não preparou o script, ninguém checou o script dele, não precisou ligar para ninguém para executar a change com ele. Ele foi na automação, executou o pipeline, tá feito, entendeu? Então, muitas vezes tu acaba nem conseguindo cortar o engenheiro totalmente da
do fluxo. Mas se ele precisar executar alguma coisa, ele não vai ser pego com as calças na mão 3 horas da manhã, tem que ficar preparando coisa para executar, e ele tem um deadline ali por causa do SLA, porque digamos que é algo crítico, né? Ele tem o SLA X, e aí ele precisa sair correndo, fazer um script, e ainda perigar, fazer uma cagada e deixar pior do que já estava, entendeu? Então, eu te entendo, mas, cara, assim, mesmo assim, tá? Vai depender de cenário para cenário. Vai ter cenário que tu vai conseguir tirar o máximo de pessoas do meio, e óbvio, né? A gente não tá cobrindo isso aqui, mas isso é um ponto importante. A automação ela começa assim. Depois de um tempo começa o quê? Quanto mais maduro vai ficando, mais perto daquela história do state of the art, remediação automática ou sugestões de remediação começam a acontecer, tá? Mas antes de a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, de auto-remediação, de sugestões de remediação, precisa ter um fluxo de automação bem maduro dentro da empresa de vocês, tá? Então, meu sonho é eu perguntar pro ChatGPT como é que tá a largura de banda na minha porta do meu switch X lá que eu tinha impacto todos os dias. Cara, vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer antes, tá? E tem que ter uma automação já suficientemente madura implementada dentro da empresa de vocês, tá? Beleza? Clear? Aqui, em relação à arquitetura, todos os componentes estão no mesmo container na mesma máquina? Cara, não. Estão meio espalhados. Foi até um desafio, tá? Você vê que, por exemplo, tem coisa aqui que está no bootcamp.altonetops, tem coisa que está no API.altonetops, o Netbox está numa instância na nuvem que também é disponibilizada. Todos os nossos laboratórios da Altonetops que sobem para vocês têm acesso a esse. Eu liberei uma API de leitura para esse Netbox, tá? A gente disponibiliza também para vocês eu tenho uma instância do Netbox que roda na minha máquina, eu deixo exportado para vocês importarem se vocês quiserem ter já o acesso com a mesma topologia. Tá? Mas estão rodando, na verdade, em 2 máquinas, basicamente. Tá? Tem uma extensão ali, uma brincadeira mais complicada, mas 2 máquinas. Foi usado para entender a entrada e definir a ação. Não entendi, cara. Como assim? Na parte de arquitetura ou na parte da automação, entender a entrada que você quer dizer do ticket? Ou tu falando com o Thales? Exato. Quando deu a entrada no ticket, você colocou só a virar para DC tal. Então ele teve que entender isso e saber qual a local preference que ele tem que aplicar, certo? Então essa aqui foi minha dúvida, como que você traduziu essa entrada para a configuração? Tá, a gente pode entrar aqui, eu faço uma consulta na fonte da verdade, quais são os 2 dispositivos que estão linkados nesse ISP. Então aqui eu tenho um custom field mostrando onde que está linkado, eu faço uma query perguntando isso para automação, eu identifico quais são os dispositivos que eu tenho que tocar. Então aqui eu tenho baseado aqui quais são os meus IPs para minha automação acessar, qual que é a minha plataforma para eu entender aqui como que na biblioteca que eu estou usando o Napalm com o Ansible para fazer a modificação dos dispositivos, e aí eu entro aqui também, eu confiro qual que é o local preference atual, que está aqui na fonte da verdade, eu confiro nos próprios dispositivos, tá? A gente tem uma route map, a gente vai entrar em mais detalhes no cenário de inbound, tá? E aí eu valido se tem discrepância, se não tiver, a gente no caso aqui é uma troca simples, né? É só pegar de um lado e botar do outro. Cadê? Peraí, acho que dá até pra gente ver aqui no Ansible check. O que aconteceu? Tá aqui, ele fez o pre-check inicial, o que ele recebeu, Target East Verizon, da DC, ele faz uma query no Netbox para esses dispositivos, tá? Isso aqui é o playbook do Ansible que estava rodando. Ele identifica quais são os 2 dispositivos com o local preference atual, que está no Netbox, beleza? Ele verifica se é preciso fazer um swap, porque se já estiver no estado atual, você fala, cara, a change está feita, tá? Que seria a parte de T e D potência. Então ele fala, precisa fazer o swap, o plano é gerado, tá? De 200 para 800, 800 para 200, ele valida aqui, cadê salva, ele faz o drift, verifica se tem que fazer alguma alteração no dispositivo, tá? Ele pega aqui qual que é o local preference atual no dispositivo, mapeia aqui junto com aqui o drift status do Netbox com o do dispositivo atual, ou seja, o Netbox e o do dispositivo tão iguais. Se tivesse diferente, a automação ia parar, dispara um ticket, uma atualização no ticket falando, cara, tem inconsistência. Verifica e dispara novamente, entendeu? Então, a automação para aqui e não é aprovada, você vai ver com uma falha. Tá? A gente pode até no final fazer um cenário de falha, tá? E aí aqui seria a parte como é só o plan, ele não vai, ele só gera e ele não, cadê? Ele nem parte aqui para a parte do change nos dispositivos. Isso daí vai acontecer quando a gente roda o pipeline completo. Beleza? Muito bom. Eu só queria entender se era feito no Ansible ou era alguma API que você fazia. Ficou muito bom. Simples e bem efetivo. Legal. E, bom, no Ansible a gente também define ali em várias roles, tá? Isso daqui é o que a gente vai... no seguinte eu posso entrar em um pouco mais de detalhe, tá? É o que a gente ajudaria vocês a montar durante o workshop, tá? E deixa eu ver, que mais perguntas que a gente teve, cara? Atividade, rotina... Putz, cara, foi muita pergunta. Me ajuda aí, Juliano. Deixa eu ver aqui. Ele não é seu ter como está desejado, ele altera o LP sempre que roda o script, sim. Eu sempre altero o LP quando rodo o script. Peraí. Sempre que roda o script, sim. No caso aqui, sim. Se o LPI
e o estado que está no dispositivo eles estiverem diferente, a gente vai cancelar, tá? Se der drift, aborta a change. E se me der falha aqui, por exemplo, se eu fiz a change no dispositivo e igual aconteceu aqui no ticket, que eu botei aqui, ó, o netbox foi updated, se der falha, ele vai falar não, mas eu não estou considerando que isso é uma falha disruptiva que eu teria que cancelar fazer rollback, tá? Se der falha, eu só vou alertar para um engenheiro, e aí possivelmente vai pegar num outro script que a gente tem de configuration drift, e aí também deve ter uma ação para o engenheiro falar quem que está certo e o que fazer, tá? A gente não está nessa parte ainda de autorremediação, beleza? Rodando semelhante, ServiceNow, Grafana, cara, muito bom, montou toda a estrutura, estamos gatilhando para fazer tudo isso funcionar. Isso aí, cara. Vamos pro cenário de inbound? Vamos pro de inbound e depois a gente abre para pergunta. Acho que vai ter umas que vai apresentar agora que vai esclarecer também outras dúvidas, talvez. Tá, vamos lá, e a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. Espero que tenha ficado claro, que esteja legal aí para todo mundo. Tá todo mundo acompanhando, manda um joinha aí, tá? Manda um joinha. Vocês querem uma pausa, pegar um café, fazer um pipi? O joinha foi para fazer pipi ou foi? Não sei. Se quer fazer pipi, levanta a mão ali. O Rodney levantou a mão ali também. Tá, então tá. 5 min? 5 min. Cara, gente, o que a gente faz normalmente, a gente fecha a câmera aqui e aí na hora que voltar, a gente abre de novo para saber que estamos de volta. Beleza? 5 min. Beleza, 5 minutos, fechou. Viu? Nem quebrou ainda, Pedro, nada. Não precisa nem fazer troubleshooting. Tamo grande. Excelente. Mais 2 minutinhos a gente volta. O restante da galera aí. Uhum. Eu tô com. Tá certo meu áudio? Tá bom. Fala, Thales. Porta versionamento. Cara, ele tem aqui um versionamento, você quer dizer, dele em si, cara, ele tem essa parte aqui de branches que você pode criar
naturalmente, os branches diferentes e ter uma forma de você criar, de certa forma, essas versões e diferenças entre alterações que você não está alterando diretamente o que está, vamos assim, em produção. Essa foi a pergunta mesmo, que eu tô vendo lá em cima que tem main, então eu imagino que ele tem tipo um Git dentro dele, então? Isso, mais ou menos isso. Tá, beleza. Um minuto. Pô, 61 lutadores firmes e fortes, cara. O quê? 61 lutadores firmes e fortes na call, hein? Tu vê 9h30 da manhã, cara. Aí sim, senhores. Depois da festa da empresa ainda. Então, tá vendo? A meia fase já. Uhum. Não, é que na festa, é que acontece, o cara guarda as energias ali, Nathaniel vai pra festa da empresa, tem churrasco, aí ele vai comer o churrasco, aí vai rolar aquela queda de pressão pós-churrasco, e a naninha pós o churrasco, entendeu? Uhum. Essa é a estratégia do gaúcho no verão, ainda mais lá com calor de 28 graus lá, cara. Depois de comer 2,5 kg de carne, é soneca na rede. Ô, Juliano, sou teu conterrâneo aqui também, cara. Eu sou também, Gabriel? Do sul. Juliano não perdeu o sotaque, né? Não. Não perdeu, cara, é verdade. Tava observando aqui também. Às vezes as pessoas falam comigo também. Eu hoje eu não moro mais. Eu tô morando no Rio. Uhum. Mas agora eu acho estranho ouvir alguém do sul. Eu começo a pegar uns toques assim, cara. Não, quando eu escuto alguém na televisão falando, pô, essa pessoa é de Porto Alegre, cara. É de Porto Alegre. É de Porto Alegre. É de Porto Alegre, né? O Pedro, Não tem acho que. como errar, né, velho? Pedro, acho que. Cara, eu não sei se eu tô fazendo confusão, cara, mas eu acho que tu não trabalhou na Infra-TI, velho. Trabalhei. Ah, então é de lá que eu te conheço, cara. O Pedro tem uma história engraçada. Ele trabalhou na Infra-TI, na NTT e em Budapeste ao mesmo tempo. Ele dormia 2 horas por dia. Cara. Ele era pau descendo. Tá de Brasília, né, Pedro? Isso. Eu acho que quando tu tava. Eu lembro que tu tava. Eu trabalhava lá na Infra-TI, eu lembro que tu tava pra sair, cara. Tu tava no teu processo de vir pra cá, né, naquele momento. Isso faz 2018, acho, 17. Eu lembro que Não, tu tava... foi depois depois? da pandemia. Foi depois da pandemia. Não, depois da pandemia, é verdade. Então foi 21 por aqui. 21. Eu lembro que tu tava remoto e tinha um processo ali, o Rogério, que era o nosso chefe na época lá, eu lembro que ele falou, não, o Pedro vai ficar um tempo conosco aqui, depois ele vai viajar e tudo, E aí eu tava indo foi quando eu fui pra Hungria. Porque ele tava começando o desafio dele. Pedro em águas internacionais. Um pouquinho depois de quando eu cheguei na Polônia também. Legal. 21. Então tá. Vamos dar então? Vai, Pedrão. Tá, vamos lá, voltar então pro cenário de inbound. Deixa eu mostrar aqui a tela, porque possivelmente o nego não lembra. Eu mesmo já. Vamos fazer um refresh aqui do que vai acontecer. Cadê a topologia? Vamos lá. Baseado ali no que o Juliano falou, a gente está controlando os blocos, como que entra na nossa infraestrutura, baseado no terceiro octeto. Então a gente controla o que a gente quer que entre pelo data center Brasília ou pelo data center São Paulo. Então a ideia é que a gente tem uma requisição de um time pedindo para a gente anunciar um novo bloco e eles querem que seja anunciado para entrar pelo bloco de Brasília. Por padrão, aqui a gente anuncia para os 2 provedores. E a gente controla qual que é o nosso provedor, que a gente quer que receba o tráfego baseado no AS-Prepend. E isso daqui, por enquanto, é mantido estático, a gente não está entrando nessa confusão. A única coisa que a gente tem definida aqui, eu quero que entre por um data center específico. Beleza? Então a gente vai pegar, por exemplo, uma parte aqui do negócio que ele definiu, é que o terceiro octeto, começando com 100, entra no data center 1, começando com 200, entra no data center 2 para ficar fácil. Então, uma parte até aqui da automação, tá? Que a automação aqui vai funcionar e ela não está mapeando, ela só está vendo se tecnicamente funcionaria. Tá? Eu não estou fazendo a lógica de negócio. Eu estou esperando aqui, no meu caso, que o engenheiro bote que o octeto 100 é para ir para o lado do data center de Brasília. Isso aqui seria uma parte para sua automação começar a verificar, baseado nas regras de negócio. Tá? Eu só estou validando tecnicamente se esse prefix list, se esse anúncio já existe, não existe, e a gente vai adicionar esse novo prefixo. Beleza? Se fosse em produção, por favor, né? Regra de negócio. Façam todos os checks, tá? Realmente você vai fazer 1001 testes antes de você botar em produção. Tem até uma metodologia que chama Test Driven Development, que você cria os testes primeiro e desenvolve depois. Tá? Não foi o que eu utilizei aqui, mas vamos lá. Então, nesse caso, a gente tem que abrir o ticket novamente. Vou até pegar aqui copiar o nosso caso de entrada. Então, para entrada, o que a gente precisa? Qual que é o alvo do nosso data center? Qual que é a subnet que a gente está botando e a ação que a gente quer? A gente quer adicionar ou remover. Porque no caso, se a gente quiser virar para outro data center, a gente está cobrindo esse caso aqui também, eu removo esse prefixo e começo a adicionar do outro lado. Tá? Então, o que a gente vai fazer, de novo, para facilitar a vida do engenheiro, é que tenha a menor quantidade possível de inputs para facilitar a vida de todo mundo.
Tá? Então vamos lá aqui para o nosso... Aqui, ó, já temos até um ticket resolvido. Vamos meter outro ticket aqui. Tá aqui com o nosso... A gente quer mandar para o data center de Brasília, esse prefixo aqui 100, e a gente vai adicionar ele. Então vamos criar aqui o ticket, anúncio, novo, bloco. Vou botar esse bloquinho aqui para ficar fácil para todo mundo ver. VSB, tá? Então, tá feito. De novo, a gente vai ver, espera ver, batendo aqui no nosso ticket quando a gente mandar para automação. Deixa eu botar até aqui, cara, a parte da API, tá? Que tá rodando aqui nesse sisteminha. Então a gente vai ver, eu botei um sistema de login para a gente ver a requisição batendo e a gente pode entrar aqui para ver ela sendo processada. Então, bateu, foi enviada. Você vê que começa a rodar todos os logs aqui. Eu botei para printar para a gente conseguir identificar o que é que a gente está recebendo. Tá? Você vê que eu faço uma filtragem do que a gente recebeu e eu adiciono já alguns dados que vão ser enviados para o nosso sistema de Automation Engine, porque, por exemplo, eu preciso saber qual que é o meu ticket que está disparando essa automação e quais são as características baseado no que está vindo aqui, né? Então, o que eu estou identificando, por exemplo, que se eu tiver o target subnet, a gente está mexendo com como eu estou identificando que é um dos cenários ou o outro, tá? Então, vamos entrar aqui rapidinho, só para dar um overview do que está acontecendo no nosso orquestrador, tá? Deixa eu atualizar aqui de novo. A gente já vê que bateu aqui o nosso o login, tá? No caso aqui na parte de login, a gente tem um módulo do Python que lida com o login e você tem nesse módulo que a gente chama de handlers, tá? Esses handlers são para onde esse login vai. Então, normal, por exemplo, vocês viram aqui na tela, ele manda para a console, ou eu adicionei um login, um handler, para enviar para o meu sistema de login, que é o Logstash. Tá? Então, nesse sistema de login, eu mando todas as características, quando que esse login foi acionado, por que ele foi, eu enriqueço ele, e aí esse Logstash ele faz todas as tratativas, as expressões regulares, e ele disponibiliza aqui para a gente no Grafana. Beleza? Então aqui a gente tem o 30, tá? Vamos só dar uma olhada nele para ver se está tudo certo, antes da gente ir para o próximo. A gente deve ver o ticket 30, tá? Vamos ver aqui, ó, ele bateu com um resultado de sucesso, o pipeline que foi acionado, de novo, um engenheiro aguardando, e está aqui as diferenças do que a gente vai executar. Então ele vai adicionar esse prefixo ali na prefix list correspondente. Por exemplo, aqui, o que está acontecendo? Eu estou mapeando, no nosso código a gente vai ver, estaticamente com a minha prefix list. Em produção, o que você faria? Ou você vai consultar ou pegar esse dado em alguma fonte externa. Tá? Então você valida na fonte da verdade, você faz isso aqui virar uma variável para ser mais aderente e te dar flexibilidade no seu negócio. Tá? No nosso caso aqui, até seguindo o princípio de não ter uma optimização prematura, tá? Não dificulta onde não precisa, a gente botou manualmente, depois a gente faz as tratativas conforme vai crescendo. Tá? Então tá aqui o que a gente vai modificar. Vamos entrar aqui no código um pouquinho, aqui é a parte um pouco mais técnica, um pouco mais maçante, mas vem comigo que talvez fique, a ideia é que seja, pelo menos entender como que está funcionando aqui a arquitetura, a lógica por trás do nosso orquestrador. Espera aí, deixa eu abrir. E dessa forma aqui é como vai aparecer para vocês lá o que está sendo disponibilizado para vocês nos laboratórios, tá? Vocês têm aqui a partinha ali do Bootcamp Ansible, que vai ter a parte aqui de solução, tá? Então a gente tem todos os componentes que estão sendo utilizados nesse laboratório. Então a gente tem aqui a parte do orquestrador, tá? Que a gente está utilizando o FastAPI com todas fazendo ele virar um Docker, passando as variáveis de ambiente. E eu separei mais ou menos aqui num projetinho, tá? De como que eu vou começar a crescer meu projeto com o FastAPI. A gente tem a entrada e a parte da API que eu estou expondo. Então, eu tenho aqui a minha API dos webhooks, tá? Tudo que eu estou expondo para o mundo, tá? Então, tenho aqui minhas rotas. Eu expus um webhook que vem do Netbox, um para o Prometheus, um para o Grafana, que seriam meus sistemas de alerta, já pensando mais no futuro, e aqui o do Frappé, que é o nosso sistema de ticket, tá? O que acontece aqui? A ideia, ele verifica ali a parte da assinatura, para validar que está vindo realmente do nosso sistema de ticket, de que não é uma tentativa de hijack ou a gente processar qualquer coisa, a partir do log. E a única coisa que eu faço aqui, eu mando para a instância que processa esse ticket. Por que eu estou fazendo dessa forma? Desse jeito, a gente não mistura lógica com os componentes. Eu tenho um componente que processa o ticket, o componente de processamento, ele chama outros componentes, e aí se eu precisar da manutenção em alguma parte, eu não preciso vir aqui, eu vou direto no meu componente, ou às vezes quando você está desenvolvendo e tem mais pessoas, cada um está responsável por um componente, eu só preciso saber o que eu tenho que passar e qual que é o meu resultado. Eu não quero saber o que tem por trás ali do seu componente, senão você enlouquece e não consegue dar manutenção em código nenhum. Tá? Então aqui a gente vai para a parte de processamento, que eu tenho aqui nos meus serviços, e aqui ó, eu listo todos os serviços que eu tenho. Tá? De novo, dá para ficar mais complicado? Dá, não complica onde não precisa. Então eu tenho um serviço para o Frappé, eu tenho um serviço para falar com o GitLab, eu tenho um serviço para falar com o Netbox, e aqui eu estou botando no meu orquestrador, que é onde eu recebo tudo, e eu faço a minha lógica. Tá? Então aqui na parte do orquestrador, eu recebo esse ticket, eu boto tudo para logar, tá? Eu valido aqui se o ticket está aberto,
quais são os meus critérios, só para mostrar quais seriam, pode botar mais, pode botar outra instância, tá? Então, depois eu chamo a parte aqui eu crio qual que vai ser o log, que é o que vocês viram e que está sendo mandado para o nosso sistema do Grafana, e aí eu chamo o trigger aqui do GitLab Pipeline, eu mando todas essas informações que eu criei num dicionário, e o meu componente do GitLab Pipeline é o que é responsável por envio, e ele toma conta disso, tá? Então, o nosso código fica também mais modularizado, não overcomplicated, tá? E a gente consegue dar uma manutenção. Nos cursos aqui tem a parte de como que eu começo a montar um projeto que tem mais componentes e é um pouco mais complexo, tá? Então, no final das contas, eu chamo aqui o pipeline e depois eu mando para o componente de atualizar o meu ticket, beleza? Vamos lá. Então, entrando ali no nosso componente CI/CD, o GitLab. O GitLab é uma das nossas ferramentas para a gente utilizar o CI/CD, e eu estou utilizando ela aqui como um dos meus braços do Automation Engine, poderia ser outro, poderia utilizar, muitas vezes você pode estar meio que dentro ali do seu próprio orquestrador, tá? Se você tiver um componente para tomar uma certa atitude, independente, é questão de arquitetura e design, eu estou botando aqui num componente separado do GitLab, que ele vai tratar de fazer todos os testes antes e depois ter essa parada para a gente realmente fazer a atualização. Então, a ideia aqui é como se ele é um sistema que roda o Git para controle de versionamento. A gente tem aqui os nossos projetos, tá? Seria mais, até esse ponto, é muito parecido com o que a gente tem no GitHub. Você tem um sistema que tem o controle de versionamento, você tem um projeto, tá? Que tem aqui o código do seu projeto, e você tem uma instância para você rodar o seu pipeline, tá? Mais ou menos igual a mesma coisa que você tem no GitHub, que ele provê para a gente o GitHub Actions, que tem todos os workflows que você pode seguir. Se estiver ficando complicado, cara, vai acompanhando aqui, vem comigo, não desiste, tá? A gente tem esse arquivo aqui do GitLab CI, que é onde a gente define como que vai rodar o nosso pipeline. O pipeline ele é composto por estágios que você define, vamos entrar aqui, e cada um desses estágios seria como se fosse o build, o teste e o deploy. Você define como que ele vai rodar, o que está disponível para ele, perdi o que eu ia dizer. Tá? Então aqui você define o que você vai rodar. Então, nessa instância, para dar mais contexto, nesse GitLab, é onde a gente está armazenando nosso código. Quem que vai rodar esse pipeline? O GitLab, o GitHub, todos eles dão para a gente um componente que é chamado de runner. É uma instância que vai rodar esse código. Pode ser uma instância em qualquer lugar, tá? Ele pode ser uma instância de Docker, ele pode ser uma máquina em algum outro lugar, pode ser um jump host, tanto faz. Você tem que registrar no seu projeto e essa instância vai ser responsável por rodar o seu pipeline. Qual que é a dificuldade? Eu estou rodando aqui Ansible, alguns módulos de Python, eu tenho que garantir que isso está instalado nessa VM, nessa instância que está em algum lugar. Como que eu faço para garantir isso? Bom, ou você pode rodar aqui no seu pipeline um pre-check para rodar e instalar, tá? E aí você pode ter diferenças de versionamento, de bibliotecas, tá? O que a gente está fazendo aqui? Nós criamos uma imagem de Docker do nosso Arista, que ele já tem instalado todos os componentes que a gente precisa, e aí, aqui nos nossos componentes do pipeline, deixa eu dar uma passada, tá? Aqui a gente define quais são os estágios, então aqui a gente vai passar pelo Validate, o Planning, o Approve Migration e o Execute. Então vamos aqui para o Planning, por exemplo, ó, ele está puxando essa imagem, que chama Fuse Alternetops Ansible. Foi a imagem que a gente criou com Ansible, que tem todos os componentes que precisa. E aí, o que eu posso fazer? Esse runner vai baixar essa imagem e vai executar o playbook. Dessa forma, eu garanto que esse runner vai conseguir realmente executar tudo que eu quero, tá? Então, onde que está essa imagem? Como que a gente criou? Eu criei e disponibilizei publicamente essa imagem no Docker Hub. Isso aqui poderia vir aqui para dentro também. No GitLab tem uma instância para um registro de containers, tá? Você pode se utilizar dele. Por que eu botei no GitHub? Porque é um dos módulos da nossa aula de Ansible, mostrando como criar essa imagem e como exportar ela para alguma instância. Por isso foi feito dessa forma. Tá? Então, a ideia aqui é que você rode todos os seus passos. Então, aqui você vê que eu criei esse daqui seria um job que eu estou designando para esse estágio, e eu estou falando aqui o que ele vai rodar. Dessa forma, eu controlo o que vai passar por cada um desses estágios. A diferença aqui cadê, deixa eu ver, quando eu estou rodando esse Ansible Check, a diferença é que eu estou chamando o meu playbook. Lembra, eu peguei a minha imagem que está do Alternetops Ansible, e eu estou passando aqui quais são as variáveis para esse playbook, e rodando aqui com essa variável qual seria o playbook correspondente para essa ação, tá? E eu estou botando aqui com as tags só de planning, controlando até onde ele vai, com tags e com a parte de check para garantir que nada vai ser alterado na minha rede, tá? Se a gente for ali, então, dentro do nosso repositório, como que está funcionando o Ansible? A gente tem aqui a lista de playbooks. Para esse caso, por exemplo, a gente está rodando o playbook inbound, e eu estou separando ele em roles, que são, vamos pensar como funções, tá? Que aí eu consigo deixar meu playbook mais modularizado e fácil de compreensão. Por exemplo, esse é o playbook. É só isso, essa entrada, tá? Eu estou passando para ele quais são as minhas variáveis, para ele conseguir conectar nos dispositivos e no netbox, tá? Por exemplo, aqui você vê que eu estou dando um hardcode nas senhas. Não, mas isso aqui, ó, em produção, o que você teria? Você teria um vault,
que você se conecta nesse Vault e você pega as variáveis de lá. Por que eu não botei? Não complica demais onde não precisa ainda, tá? A gente só tem uma, depois a gente vai botar, tem um módulo ali falando de Vault, a gente vai conectar, é questão de, a máquina também não estava aguentando muito mais, então eu decidi não forçar a barra. Tá? Então a gente define aqui quais são os roles. Definido por compliance. Deixou o usuário e senha no código. Deixei. A segurança ia encher meu saco. Tá? Ou então você botaria igual aqui, cara. Eu podia ter feito isso. Foi mole meu. Bota como uma variável de ambiente e azar. Mas a ideia seria você ter um vault, tá? Você tem algum lugar que você armazena suas senhas, você faz um query, qual que é a senha que eu tenho que utilizar para esses dispositivos e você vai carregar aqui durante seu playbook. E, enfim, voltando aqui para as roles. Então aqui o que eu estou falando, eu faço todos os pre-checks nessa task, eu vou chamar a minha role de inbound, depois eu vou chamar o prefix list update, depois eu faço sincronismo com o netbox, tá? Você pode quebrar em mais? Pode. Como que estamos controlando então aqui essas roles? Nós temos aqui definida quais são as roles que a gente tem, quais são as tarefas, os módulos para conversar com os nossos, para cada uma dessas tarefas, e a gente pode entrar em cada um deles e ver o que está disponível para a gente. Tá? Então, por exemplo, aqui na parte de, a gente fez só o planning, tem aqui quais são as tasks. Deixa eu pegar um que é um pouquinho mais complexo. Aqui tá muito fácil. Vamos fazer o prefix update. Tá fácil também. Eu não estou botando variável nenhuma. Tá? Então aqui a gente, quando a gente der o load aqui, chegar na parte do Ansible, eu estou controlando, você vê cada uma das tarefas controlando por meio das tags. Então na hora que eu rodei aquele playbook com o planning, eu estou limitando, só vai rodar as tarefas que tem o planning. Então ele gerou primeiro o meu plano de migração, eu carrego nessa tarefa, eu extraio quais são os planos, mostro quais são os planos, vou no Napalm, faço o backup da configuração, salvo o backup, tá? Pego a configuração corrente do prefix list, mostro para dar o display para a gente conseguir ver naquele review, senão você só vai ver que rodou com sucesso ou não, tá? Calculo qual que é o nosso próximo sequence number, a leitura no GitLab, não tem, cara, nesse daqui não. Nesse aqui não. Eu disponibilizo para vocês o código, mas aí vocês tem uma aula ali mostrando como subir. Ou então acho que até tem um que dá para eu subir na nuvem, dá para eu botar. Tá? Tem um typo aqui, mostra qual seria o próximo sequence number, decido se a gente vai adicionar ou remover, baseado aqui no plan action, que a gente recebeu lá aquele add ou remove. Tá? Então aqui nesse caso, por exemplo, se alguém botar uma cabeçada no teclado, vai dar falha e o nosso playbook falharia. Faço o upload para o nosso sistema de ticket e aí ele pula para a próxima parte do netbox. Por que é interessante você começar a separar em roles e até suas roles aqui em módulos ou em tasks diferentes? Porque se der falha no meu sincronismo com o netbox, eu não vou mexer aqui. Eu tenho uma role específica para o sincronismo do netbox, eu não tenho que separar, não tenho que cuidar do meu playbook inteiro. Até para mostrar a diferença, voltei demais. O playbook do Outbound, ele foi feito meio como um monolito, tá? Eu não quebrei ele em roles. Então você vê a diferença que foi aquele inbound que era pequeno, esse outbound, todas as tarefas estão tudo junto aqui. Da manutenção, fica mais complicado. Você vai mexer em todos, assim, você tem que mexer em um lugar e você mexe em tudo, tá? É um arquivo para tudo. A ideia é que você comece a quebrar em tarefas, seguindo os princípios ali de desenvolvimento, de quando você cria um componente, você está criando um componente para uma coisa, você não mistura lógica com a intenção dele, tá? E aí, para começar a ter facilidade de abstrair algumas partes do seu código. Beleza? Tá. Eu acho que dessa parte aqui, cara, a gente pode conversar mais no final aqui, se alguém tiver dúvida ou quiser ver alguma coisa mais no bit, tá? Então, aqui no nosso pipeline, é o que vai, uma vez que a gente tem uma trigger aqui, que a gente pode rodar esse pipeline que está vindo pelo nosso sistema de ticket, ou a gente pode, igual eu falei anteriormente, ter alguém entrando manualmente, se eu quiser expor para um engenheiro, ele entrar rasgando tudo, pulando etapa, tá? Ele pode vir aqui, criar um novo pipeline, e estão aqui os valores que estão expostos para ele decidir. Tá? Então aqui eu já deixei algumas opções para ele escolher, tá? Qual que é o target DC, o target ISP, tá? E aí ele pode executar a partir daqui, seleciona, bota para rodar o pipeline, beleza? Além disso, quando a gente rodou, a gente eu gerei aqui o que o GitLab chama de artefatos, tá? Porque entre cada estágio é como se fosse um firewall stateless, tá? Ele não lembra o que aconteceu para trás. Então ele roda do zero, tá? No branco. Então o único jeito de você manter um status seria você gerar um arquivo e você passar de um estágio para outro. Por isso que no meu script eu dou um load. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando um planejamento, eu estou botando aqui no que a gente chama de artefato, que é o que permanece através dos nossos estágios, e eu carrego ele de novo para executar a próxima tarefa. Tá? Então a gente está aqui, tem os arquivos que são gerados entre cada um. Você pode gerar mais, aqui eu subi lá para o nosso, só a diferença, né, do que a gente ia rodar, mas você vê que eu tenho aqui para o nosso engenheiro qual que é o planejamento, que ele pode entrar aqui e validar o que vai ser mudado, tem qual que é o planejamento, teria o backup e outras informações. Tá? A gente pode fazer até, dar um snapshot antes, um snapshot depois, garantir que
passem todos os testes, então você pode ter um snapshot para verificar o estado do DGP, quantidade de vizinhança, isso tudo tem que se manter igual através dessa mudança, tá? Você cria todos os seus testes que devem passar durante o seu pipeline, beleza? Então, faltou a gente acionar, né? Faltou. Se a gente for lá no nosso build, os pipelines, a gente vai ver aqui que, de novo, faltou a gente rodar a migração. Ele vai começar a rodar aquela instância. Ele identifica que tem um runner disponível. Esse runner está registrado aqui dentro do GitLab e começa a rodar. Então, você vê ele rodando todo o script de Ansible. Tá? Então, ele carrega que encontrou 2 dispositivos no data center de Brasília. Ele tem que atualizar aqui... peraí, foi demais. Atualizar, vai adicionar essa subnet, faz o backup dos dispositivos, pega qual que é a prefix list atual, ou seja, a gente está anunciando o nosso /16, ele calcula qual que é o nosso próximo sequence number, então o próximo seria o 20, adiciona, tá aqui, valida que faz todos os checks da nossa prefix list, valida que a prefix list foi atualizada, então a gente tem aqui como que ela está agora, se der falha a gente vai ter em todos os passos uma forma de rastrear alguma falha, tá, e pula, tá? É igual eu falei. Por que eu boto o display em algumas? Porque senão a gente só vai ver dessa forma, ó. Load, extract, ele fez o query, extraiu a location ID, query do netbox, criou o prefix, tá? Ele mostra o resultado, tá? A mensagem foi criada, e a gente vai ver aqui no nosso sistema da verdade agora, ó, a gente tem esse prefixo sendo anunciado no data center de Brasília, tá? Então, de novo, eu consigo manter a minha rastreabilidade, e, no caso aqui, a gente demorou um monte, né? Tá, que a gente teve a alteração, a gente botaria uma marca temporal também, e você consegue ter rastreabilidade por todo o teu sistema de que teve uma mudança, quando que foi gerada, quem que gerou, por que foi justificado por conta de um ticket, tem no nosso sistema de ticket o planejamento antes, para auditoria o resultado, tá, e não tem perigo de ninguém esquecer. Se for nos devices, abre lá no device em si, Pedro, só mostrar para eles. A gente fez, daqui é o R, a gente não R1, R3, né? Peraí. Aí, ó. Se der um show run, na prefix list vai aparecer, acho que der um section mesmo. Tá, então a gente vê aqui a prefix list com o novo prefixo sendo anunciado. Beleza? Então tá lá. E o ticket deve ter sido encerrado, deixa eu ver, também com sucesso, 30. E a gente ter o resultado do que aconteceu. Tá? Então, o Migration Summary, quando que foi executado, o target DC Brasília, o status foi feito com sucesso. Se der falha, a gente vai ver aqui um status de falha, e tá aqui que o Netbox também foi atualizado com sucesso. Beleza? Que aí a gente consegue ver em cada um dos estágios, de novo, mapeando. Cara, a ideia de você ter uma automação é que você consiga ter confiança, e aí sim vai ter adoção durante da sua empresa. Qual é